Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Três Teses, para a gente falar um pouco da dupla Grenal aí, os resultados na Libertadores, do Brasileirão, as projeções. Tem um pouco aí também da eleição do Inter, né? E tô aqui com meus amigos de sempre, meus companheiros, debatedores, Vicente e Carmelito. Como é que tá, Vicente? Tudo bem? Tranquilo, mano. Bastante coisa para falar com jogos de Brasileiro e Libertadores. Me acusaram aqui no nosso último programa de estar me vacinando, mas eu provei que estava certo, né? E aí, Carmelito? Como é que tá? Tudo certo, um prazer. Vamos aí, né? Mais uma semana longa, pelo jeito. Longa, pelo jeito. Tá acabando o ano. Mas essa parece que vai ser longa, cara. É, acho que sim. Começamos por quem, ô Vicente? Pelo Grêmio? Pode ser, vamos tratar dos jogos do Brasileirão primeiro. Beleza. Eu acho que o Goiás e Grêmio é o que a gente tem mais rápido para falar, né, cara? Porque acho que sim. Jogo com um roteiro bem previsível, né? O Renato não surpreendeu, é aquele 4-1, 4-1 que ele costuma fazer em jogos que ele escala um time misto, principalmente fora de casa. Não tendo ali um meia à disposição, ele montou o time dessa forma, acho que tá justo, né? Nada surpreendente. Só fiquei assim, quando eu vi a escalação, um pouco receoso em relação ao PP, né? Que é um cara que vem jogando vários jogos seguidos, é um dos que não é poupado praticamente nunca, né? Sempre inicia todos os jogos. E com o gramado naquelas condições bem pesadas, muita chuva, fiquei meio receoso assim do PP, mas parece que correu tudo bem, né? Jogou o jogo todo, o PP, né? Não, saiu bem no finalzinho, se não me engano. Não tenho certeza. Eu não lembro, eu acho que ele jogou, tudo. Ou jogou tudo ou saiu bem no final, se saiu. O Goiás, né, cara, fez um time apostando claramente na bola parada, né? Botou dois centroavantes, Rafael Moura e Fernandão. Abriu mão de qualquer tipo de transição mesmo para contra-ataque. E o que aconteceu foi o que a gente já viu em alguns outros jogos, né? O Grêmio não conseguiu traduzir o domínio técnico da partida em placar, principalmente no primeiro tempo, que foi quando teve mais chances. O Lucas Silva, pelo menos, teve 3 chances para concluir, em 2 ele não conseguiu acertar o gol. E aí depois, no segundo tempo, o time começou a ficar mais mexido, o Goiás baixou mais ainda as linhas, e acabou ficando um 0-0, que para a tabela foi bem ruim, né, considerando os outros resultados. O São Paulo perdeu, era uma chance de diminuir a vantagem para o líder, e os outros times que estão ali perto ganharam. Então, para a tabela foi ruim, mas é mais um jogo onde o Grêmio dominou, controlou, aumentou a série de invencibilidade. Acho que é um resultado que vai acontecer, já aconteceu em outros momentos. Para destacar assim, do time, achei mais um jogo muito bom do Rodrigues. É um cara que, para mim, mostra uma grande evolução. Acho que pode ser um futuro zagueiro titular do Grêmio. Se a gente lembrar que o Jeromel já tem seus 35 anos, claro que ainda joga em altíssimo nível, acho que tem pelo menos mais umas 2 temporadas pela frente em alto nível. E o Luiz Fernando achei bem mal, cara. Achei bem mal, acho que participou menos do jogo, tomou muita decisão errada de novo. Mas é isso, um jogo sem grandes acontecimentos. E o Luiz Fernando não pode reclamar, né? Porque ele tá tendo bastante chance, né, cara? Bastante, verdade. Mas realmente ele tem. Quem com o Renato não tem chances? Quem não teve chance com o Renato, Darlan demorou para ter chance, né? Não, peraí, só um pouquinho. Nós temos que ser justos nessa hora, né? A pergunta é: quem não tem chances com o Renato? Não, acaba tendo, ele roda bastante o grupo, sempre rodou. Não, e também com esse monte de competição e esse calendário louco, tem que rodar bastante mesmo, né, cara? Tem que botar todo mundo pra jogar. Tem jeito. Todo mundo tem jogado, né? Todo mundo tá com bastante minutos. Poupando do jeito que a opinião pública não gosta, foi campeão da América, né? Eu tava vendo o time do Goiás ali, né, cara? É aquele time titular ali, e o resto. Mas assim, no banco de reserva só tinha guri, velho. Mano, o Goiás já tá pensando em 2020, cara. Eles encerraram um contrato de 11 jogadores. Sim, só tinha gurizada ali, né? Outros jogadores que jogaram aqui na Arena esse último jogo, que não faz muito, Queco, uns outros jogadores, todos o Caju, vários já foram liberados, porque não iam depois de dezembro, e o Goiás claramente já pensa na Série B. Claro que não vai falar isso publicamente, nem deve, mas o planejamento já é 2021.
Né, com certeza, porque é só tu olhar o banco dos caras ali, tanto que ele só foi trocar os jogadores bem no finalzinho ali, para não queimar também os guris, né? Colocou os Sim, uma guris bem no gurizada que finalzinho. estava jogando Copa do Brasil Sub-20 aí nas Sim. últimas semanas. Mas foi um jogo, aquele jogo arrastado, jogo que o Goiás vai fazer. Todos os jogos do Goiás são assim. Se tu olhar, o jogo que o Inter fez com o Goiás lá, muito ruim também, mas foi um jogo assim. Não tem muito o que tirar também do Goiás, né, cara? É um dos times que eu acho que já tá rebaixado, né? É um dos 3 que já foram, né, cara? E aí ele tá apostando ali naqueles mais experientes ali, o Ariel Cabral, o Fernandão, o Moura, para ver se ainda conseguem alguma coisa, né? Especulando. Mas foi um jogo. A única coisa ruim, né? E isso eu reclamo muito no Inter. Reclamo muito no Inter. Quando os caras têm uma chance, assim, os jogadores que não são titulares, tá? E tem chance, tipo, o Luiz Fernando não aproveita a chance, né, cara? Esse é o jogo do cara comer a grama, entendeu? E não acontece. A gente tem que dar um desconto, cara, que o cara que não tá jogando regularmente, ele vai ter dificuldades na arrancada. Mas ele não é que ele não tá jogando regularmente, ele tá jogando regularmente, assim, ele só não é titular. Acho que o problema dele, cara, é justamente ser altos e baixos. Tem vezes que ele faz um bom jogo, tem vezes que ele faz um jogo de médio para pior. O cara tem ferramenta, né, meu? Ele é forte, ele tem muita velocidade, mas a tomada de decisão dele quase sempre é ruim. É a decisão, exatamente, né, cara? Às vezes quando der para chutar, ele cruza, quando der para cruzar, ele chuta. Né? Quantos anos ele tem, cara? Fernando? Vamos 25, talvez, eu acho. Deve ser por aí, porque ele tava um tempinho já no Botafogo, né? 24 anos. 24. Já tá com a idade boa pra... claro que é um jogador, ainda é jovem, tem condição ainda de acontecer, mas tá na hora tá naquela encruzilhada, é agora, né, cara? É agora que tem que começar a mostrar o jogo. Ele tá tendo uma oportunidade num clube estabilizado, né? Um clube grande, com grandes competições, onde ele vai ter oportunidade de jogar bastante. É o momento dele dar um salto na carreira ou regredir, né, cara? Por aí. O futebol é cruel, né, meu? Tá louco. Não, às vezes tem jogadores que eles demoram mais para acontecer. E só tipo, tu vê jogador estourar aí com 24 anos, com 23 anos. Acontece. Mas depois disso, não, é difícil daí estourar. Aí é difícil. Só falar uma coisinha, tá? Sobre que eu acho julgo importante sobre esse jogo, tá? E sobre o resto do Campeonato Brasileiro do Grêmio. A gente quer que o Grêmio tenha um nível excelente sempre, ganhe tudo, se possível de 3-0. Esse é todos nós que torcemos pro futebol queremos. Só que é o seguinte, entrou agora numa sequência de decisões que acaba com o mental do jogador. É muito fácil pensar só no dinheiro que o cara ganha e esquecer que existe a cabeça. De agora até sei lá quando vai ser decisão em cima de decisão e vai ter que chegar no Campeonato Brasileiro que os 3 pontos de agora são os mesmos 3 pontos do final. É difícil fazer esse julgamento, mas a gente tem que lembrar disso. Tem que lembrar para dar um descontinho, porque senão é muito cruel o futebol, cara. Não, o jogador sabe, né, Carmelito, que quarta-feira tem um jogo contra o Santos, que no meio da outra semana já começa a decisão com o São Paulo de semifinal de Copa do Brasil. Não tem como separar. Cara, é difícil, não, e é muito cansativo, não só o físico como o mental. A gente tem que ter isso ciente nas nossas avaliações. Senão é cruel. Eu achei que o Grêmio foi melhor do que o Goiás, que ele merecia vencer. Não, foi melhor, sim. Entende? Então, é o seguinte, ó. Não deu, infelizmente não deu. Agora tem que concentrar tudo para Santos, que é o jogo mais importante. Será que o Jean-Pierre joga? Vamos falar mais pra frente disso aí. Vamos tratar do Inter e Botafogo primeiro, mano. Cara, eu gostaria nem de falar desse jogo, pra falar a verdade. Um jogo horrível. Jogo, assim, nível técnico baixíssimo. O Inter conseguiu contra o Botafogo, que é o lanterna do brasileiro, ter dificuldade. O Botafogo teve o mesmo número de conclusões que o Inter no jogo, teve mais posse de bola que o Inter, trocou mais passes que o Inter no jogo. Foi um jogo horroroso do Inter. O Inter só conseguiu ganhar num gol bizarro, uma falha ridícula do lateral do Botafogo.
Foi um jogo muito ruim, cara. Foi um jogo assim, ó. A gente existia, entre aspas, uma expectativa depois do jogo, bom jogo que o Inter fez contra o Boca, mas noutra circunstância, enfim. Mas existia assim, pô, de repente os caras agora vão ter uma moralzinha, né? Ganharam do Boca lá e tal, vão ter uma moralzinha para retomar no brasileiro, né? Mas foi, cara, assim, é difícil de falar, assim, porque de novo, não se tinha nada o time do Inter, não se tinha nada, coletivamente o time não existiu, dependia exclusivamente de decisões individuais. Galhardo não consegue mais se encontrar dentro de campo, joga muito longe do gol. Cara, é difícil, assim. Rodinei escalado de novo, mereceu ter sido expulso, foi assim, difícil falar do Inter do Abel, tá? Eu vou dizer assim, ó, na minha opinião, o jogo só valeu pelos 3 pontos mesmo, pela vitória, porque de resto foi um jogo horroroso, assim, não dá para tirar quase nada. Você, pelo menos, vou tentar ser justo com o jogador. Acho que o Moisés, tanto no jogo contra o Boca, jogou bem. E o Patrick, porque, cara, de resto, difícil, assim. Cara, eu assim, quando vi a escalação, né, o que eu não gostei de saída, tá, de esquema? Não gosto do Patrick de extrema, não gosto. Achei que funcionou lá contra o Boca, mas a gente fala mais desse jogo depois, mas enfim, não gosto do Patrick de extrema no 4-2-3-1, mas gostei da ideia do Galhardo por trás de um atacante, né, do Yuri Alberto ficar mais fixo na área do que ele. Acho que ele funciona melhor assim, foi como ele funcionou melhor com o Guerreiro, com o Abel Hernandes. Acho que para ele é melhor, pelo menos no primeiro tempo ele conseguiu participar mais do jogo. Mas anotei aqui para falar uma coisa bem na mesma linha que tu, mano. O que me assustou no Inter foi o Inter tentar propor contra o Botafogo e deixar muito espaço para um time da pouca qualidade do Botafogo, entendeu? Correu muitos riscos contra um adversário desse. Isso acho que é bem preocupante, né? Acho que um pouco pelo modelo, né, cara? Porque tu usar o Edenilson de volante ali, o Edenilson é um cara que, por característica, ele circula o campo todo, entendeu? Então acaba que quando perde a bola na frente, cara, o Inter ofereceu muito campo, espaço pro Botafogo. Aí é que tá, o Inter não marcou nunca na frente, a marcação ele sempre foi muito baixa, oferecendo todo o espaço possível, todo o campo possível Botafogo, até porque não é marcação. O Inter se coloca no próprio campo de forma passiva, ele assiste o adversário jogar, ele não força o adversário ao erro nunca, e tanto é assim, ó, aí no gol do Botafogo, o Patrick ele é pressionado dentro do próprio campo, né, ali perto da área, o cara cruza, no meio da zaga o Pedro Raul faz o gol de cabeça. E assim, o gol, vou falar o que eu escrevi no Twitter, bola indefensável, tá? Indefensável. Cabeçada muito boa, pro chão, perfeito. Só que eu não admito o goleiro não ir na bola, cara. Mais uma vez o meu goleiro só faz o golpe de vista. Não tem mais condição, cara. Sabe, parece que o cara estagnou, chegou no teto, entendeu? Tá na hora de mudar. Chega. Um goleiro que não vai na bola. Outra coisa que acho que preocupa também é o seguinte, no primeiro tempo o Inter até criou, né? Teve bola na trave, tem defesa do Cavalieri, mas no segundo tempo, cara, acho que teve uma cabeçada do Yuri Alberto, né? Que passou perto no cruzamento. Não fez nada, nada além disso, né? O jogo tava 1-1, e aí o gol saiu naquela confusão ali que depois a gente comenta. Sem pressionar, nenhum momento no segundo tempo o Inter pressionou o Botafogo, cara. Em nenhum momento, cara, ficou assistindo o Botafogo, e que o Botafogo é muito ruim. O Botafogo não é ruim, é muito ruim. O Botafogo já tá naquela situação, né, cara, que tu começa a olhar pro time pensando assim, tem alguém aí que se aproveita, né, pra no final da temporada pegar. Acho que tem ali o Caio Alexandre, o Kevin, apesar da falha ali no envolvimento não é ruim. Gol, não é ruim, é bom jogador. Tu pega assim o Botafogo, o Botafogo entrou naquele parafuso que o Vasco também tá começando a entrar, que nem é assim. Tu pega o Kevin, não é mau jogador. Tu pega o Caio Alexandre, não é mau jogador. O Vitor Luiz não é mau jogador. Honda não é mau jogador. Bruno Nazário não é jogador. Só que assim, entrou no parafuso, tá ligado? Nada dá certo pros caras. Então os caras não conseguem mais jogar também. Porque quando tu joga lá, pressionado, lá embaixo da tabela, é ruim demais. Então as coisas não acontecem. E o Inter, em vez de aproveitar isso, esse desespero do Botafogo,
Foi pior, o Inter ficou esperando o Botafogo. Cara, o Inter teve menos posse de bola que o Botafogo dentro do Beira-Rio, cara. O lanterna do campeonato. Eu achei o Inter bem cansado, sabe? Não sei se é cansado a palavra, mas eu acho... Como é que eu vou falar para não ser agressivo? Eu achei o Inter cansado, vamos deixar para cansado. Achei o Inter um pouco... Não teve aquele espírito que teve na Argentina. Eu sei que é difícil ter aquele espírito que teve na Argentina, porque lá era uma decisão contra o Boca, tendo que voltar para... Mas esse jogo também era final de Copa do Mundo. Com certeza. O que me preocupa é que o mental desse grupo continua sendo o mesmo dos últimos 3 anos. Eu vou dizer sim que os caras vão ficar bravos comigo. Chega na hora, acontece qualquer coisinha, ai, a direção, porque o gramado, porque não sei o que é. Mas o mental do grupo, do conjunto, nunca dá um brilho de chegar agora, nós vamos. Eu não estou falando que futebol tem que ser só no vamos que vamos, tá? Não é isso. O cara fala isso, as pessoas se apavoram. Não é isso. Eu tô falando que eu acho que tu tá certo, cara. Eu vou uma atitude positiva de não, nós vamos agora, nós vamos. Fala-se, os jogadores falam. Mas quem deles? Atitude, né? Todos. Nesse jogo tinha condição, né? Porque veio de uma boa atuação contra o Boca, né? Esse era o jogo para continuar. Mas não sei, cara. Vocês não acham que era um jogo para mesclar mais? Até considerando que o próximo jogo é contra o Palmeiras. Bota o Heitor para jogar, bota o Peglo para sair jogando. Sabe? Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. O Mano deve saber, porque ele escuta as coletivas. O time do Abel é esse aí que começou contra o coisa. Ele disse que é esse time com o Praxedes. Mas não dá para repetir de 4 em 4 dias, é inviável. Tá claro que mas só que assim, ó. Eu tô dizendo o que ele falou. Sim, ele disse exatamente isso. Olha o grave da situação. Fazendo isso, ele vai ter que tirar o Yuri Alberto. Exatamente. Tem que ter uma sequência. Vai botar o Thiago mais na frente, que daí eu acho que é o correto de se fazer, porque ele mesmo disse que fez o Thiago jogar mais atrás para não perder o meio de campo pro Botafogo. Meu Deus, Pode pegar lá a gravação aí, tem no YouTube. Digo assim, ó. Tu constatou uma coisa que a gente vem falando já há bastante tempo. A gente já falou disso, desse cansaço, entre aspas, tá, desses jogadores. O que acontece é o seguinte, cara. Esses caras, assim, tu tem que começar a projetar 2021. Eu já comecei a projetar 2021. Tá certo, o Inter não tem que fazer isso, mano. Só que tem uma coisa que é mais grave, cara. Que é o seguinte, ó. Vou eu de novo pensar para não falar coisa agressiva, não me ralar. Eu não vou falar porque senão eu vou me incomodar. Não, cara, eu vou te dizer assim, ó, o Inter tem 19 jogadores jovens para a próxima temporada. Eu fiz um apanhadão, assim, tem 19 jogadores. Tem jogadores que tem que sair do time já. O goleiro tem que sair do time já, porque o goleiro, nem ele, nem o Danilo deveriam ficar para 2021. Tenta fazer negócio, troca, sei lá, empresta, mas coloca lá, tem Daniel, tem Kehler, tem Emerson. Oi? Vai sair pelo contrato se ele sair. Bom, que seja. O Inter tem 3 goleiros pro ano que vem. Não precisa desses 2 goleiros experientes. Não precisa, tem que começar a botar. Se não adianta formar goleiro e não botar para jogar. Pelo menos para experimentar. Eu acho que sempre tu tem que ter um jogador, pelo menos, de goleiro, tem que ter um cara cuiudo. Cara, assim, mas eu acho. Beleza. Eu não estou dizendo que ele tem que ser o titular. Eu acho que tem que ter no grupo um cara que, no momento de dificuldade, sabe, tenha um pensamento para chegar nos caras e, é tu que é o cara, tu é o número 1, vai lá e quebra tudo. Eu acho, Daniel, sei lá, deve estar com 25 anos já, o Kehler deve estar com isso também, 25, 26 anos, senão não vão entrar, né? Se bem que o Pavan, que é meu bruxo, estudou no mesmo colégio que eu, sabe muito. Pois tenho certeza que o goleiro que ficar do Daniel, Kehler, o Emerson vai dar conta do recado. Tenho certeza. Eu queria ver, eu queria escutar do Daniel o que ele pensa sobre isso. O Inter tem assim, cara, chega de Rodinei, velho, sério, chega. Fez uma boa partida contra o Boca, chega, coloca o Heitor para jogar, deixa, vai errar, vai oscilar, mas deixa jogar, coloca o Mazete já de opção.
Mano, sabe por que ele não coloca o Heitor? Ele não O consegue Abel, dar eu sei. segurança, ele não consegue dar segurança defensiva para cobrir a lateral. O rapaz ficou exposto num jogo desses aí. Mas Os caras passaram por cima dele. Mas aí que tá. Aí sabe o que ele fez? Ele colocou o suporte defensivo e botou o Rodinei. O Rodinei fez uma baita partida. Aí o Rodinei fez uma baita partida porque tava lá o Marcos Guilherme correndo que nem o louco para cobrir ele toda hora. Aí no Heitor, quando o Heitor jogou, não tinha quem cobrisse o Heitor. Não é fácil o troço. Daí fica difícil, entende? Aí o Inter tem que começar a definir coisas. Tipo, tem que ficar ou com o Moledo ou com o Cuesta. Agora ninguém pode definir nada. Não, mas tem que pensar 2021, cara. Acabou. Não, isso sim, mas daqui a 2 semanas acabou esses que estão lá. Não, é o seguinte, né, cara? Tem que pensar 2021, tem, mas quem deveria pensar 2021 é o próximo presidente, que ninguém sabe quem é, o próximo executivo de futebol, que ninguém sabe quem é. Tá difícil pensar 2021. Quem é que vai pensar 2021 no Inter? Eu acredito que... O Abel também sabe que não vai ficar. Quem é que vai pensar 2021 no Inter? Eu acredito que quem ganhar a eleição, essa maldita eleição, já tenha, né, o seu técnico, o seu executivo de futebol já tenha isso no pacote. Ó, ganhou a eleição, já anuncia. Vocês acreditam nessa história do Miguel Ángel Ramírez, cara? Ou é coisa eleitoreira essa parada aí? Eu acho que é eleitoreiro, cara. Eu não acredito nesse nome, cara, sinceramente. Porque assim, ó, a gente sabe como é que funciona aqui, infelizmente, ainda mais para um clube que vem de anos sem ganhar, tá? E a gente sabe o tipo de trabalho que o Miguel desenvolve lá no Independiente Del Valle. Cara, se ele tomar umas lambadas nos Grenais e perder gauchão, ninguém segura, velho. Tu acha que vão dar estofo para esse cara passar um ano e meio montando modelo e de repente perdendo ou tendo mau resultado de campo? Duvido. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu busquei hoje. Dia 30 de agosto de 2019, eu escrevi isso aqui. Eu gostaria muito do Eduardo Cudê como técnico do Inter. Mas em 6 meses estariam fritando o cara. Não deixariam trabalhar. Ainda mais com essa rede de influenciadores que fica direcionando parte da torcida para onde querem. Eu escrevi isso dia 30 de agosto de 2019. Isso tá falando do Cudê, um cara que tem característica de dar resultado rápido. E eu falei isso. Agora pensa no Miguel Ángel Ramírez, tá? Que demora Foi exatamente o que eu falei. Mais de ano para montar um modelo de jogo de posição. Exatamente o que eu falei. Eu disse assim, ó, o Cudê, por característica, ele tem esse negócio de dar resultados. Os jogadores têm que ter um entendimento mais rápido e dar o resultado dentro de campo em pouco tempo. Com o Ramírez, velho, se não tiver o cara lá para segurar a bronca, para dizer não, que vai dar tempo cara, e dar todo o suporte. Tem muita resiliência para segurar a onda. Senão... exatamente, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Mas é o nome, tá ligado? Eles precisam de um nome. Então, eles colocam. Agora, eu quero saber quem é que vai bancar o cara. Quem é que vai dar suporte pro cara? E esse cara, o cara não é bobo, né, cara? Ele vai amarrar um contrato que traga garantias para ele, né, cara? A gente tem que pensar assim, é o cara que recusou o Palmeiras, entendeu? Sim. Com toda a condição e tal que tem, porque não sentiu segurança de se ver respaldado ali, garantir um trabalho de longo prazo. Cara, é muito complicado, mas assim, falando do jogo do Inter, né, Botafogo, é o que eu tô falando para vocês, tipo, se o Inter não começar a pensar 2021, porque, cara, acabou, o Inter vai ainda tentar ali buscar uma taça 7º lugar, é isso que resta. Então, se tu vai insistir, tu vai insistir com um jogador que vai embora, o Rodinei, tu vai insistir com um jogador que dia 31 não vai jogar mais, que é o D'Alessandro. O lance seria dar cancha, tem que dar cancha para quem vai ficar, né, meu? Aí o Inter precisando, velho, ganhar do Botafogo, libera para um treinamento do Sub-20 o Praxedes e o Maurício, cara. Lembrando que o Flamengo conseguiu a liberação do Natan para jogar. Mas claro, cara, era um treinamento, velho. Como é que é o negócio? Esses dois foram liberados para um treinamento. Da seleção Sub-20. É brincadeira, cara. Mas isso aí é culpa dos clubes. Você não dá para reclamar da CBF. Mas claro que é culpa dos clubes. É o clube que tem que dizer assim, ó. É o clube que tem que posicionar. Não vou liberar. É o clube. É os clubes. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Não vou liberar. E não liberou. Só que é o seguinte, o Flamengo fazendo isso é uma coisa, com todo respeito ao Internacional, a sua história de... Mas tem que fazer, tem que fincar o pé, velho. Tem que fazer, finca o pé.
Concordo. Esse ano, por exemplo, o presidente Romildo ficou o facão no toco. Mas é isso aí. O Inter tem, eu acompanho a base do Inter. O Inter tem alguns jogadores jovens, muito assim, muito com qualidade. O Inter não tem feito, cara, e isso é um defeito. Eu apontei também hoje sobre a base do Inter. O Inter deixou de fazer atacantes com habilidade, com velocidade. Aquele atacante que o Inter fazia, tipo Tyson, tipo Daniel Carvalho, tipo Nilmar, tipo Sobis, esses caras não fazem mais. Tipo, eles não produzem mais. O Grêmio produz. Jogadores de velocidade, de drible. O Inter deixou de produzir. Mas tem, se tu pegar assim, por ano que vem, o Inter tem no meio lá, tem o Maurício. Maurício é muito bom jogador, esse que veio do Cruzeiro. Tem que jogar. Vai ter que fazer o cara jogar. Praxedes é bom jogador. Encarou lá, jogo contra o Boca, jogou muito bem. Tem que ver o que aconteceu com o Nonato, que não joga mais. Não vira nem opção. Aí o cara joga com qualquer um e não põe o cara pra jogar, velho. Eu acho que esses que já definiram que não vão ficar, né, cara? Tem que aí ter vou menos jogar. espaço. Pois é, aí vai colocar. Dia 31 vai embora o argentino, o outro lá pro Esca lá, como é que é o nome? Já até esqueci o nome do cara. O Leandro Fernandes? Não, do centro médio, o Musto. Musto vai embora dia 31. O que coloca o Musto pra jogar ainda, velho? O D'Alessandro vai embora dia 31. O que o D'Alessandro... Não pode, cara. O D'Alessandro agora tem que preparar, quando ele decidir que não vai mais jogar, ele disse que vai jogar mais um tempo. Quando ele decidir que não vai mais jogar, ele tem que preparar uma grande festa de despedida pro D'Alessandro. Mas agora, o D'Alessandro já falou que dia 31 de dezembro ele vai embora, então não tem que jogar mais. Tem que botar quem vai jogar, quem vai continuar no campeonato. Cara, é inadmissível isso, sabe? Para fechar esse jogo, acho que tinha que falar do lance do gol, né? Falar um pouquinho de arbitragem, não tem como não falar desse jogo, desse gol. Cara, vou dizer para vocês como é que eu vi esse gol, tá? Minhas impressões. Teve, primeiro de tudo, tá? Tem um erro técnico do Caio Max ali, que é um cara, eu dei uma zicada no Caio Max, né? Porque eu elogiei ele aqui no podcast, aí ele fez coisinha no Corinthians e Grêmio, agora fez coisinha nesse Inter e Botafogo, mas eu continuo achando ele bom árbitro, tá? E, inclusive eu acho que, para quem tava vendo a transmissão do jogo pelo Premier, tava rolando até uma xenofobia contra ele na transmissão, tá? Desde o início do jogo estavam dizendo que o jogo merecia um árbitro de primeira prateleira, citaram nomes de vários árbitros que poderiam estar no lugar dele. Isso aí foi o Villani, né? Nenhum do Norte e Nordeste, entendeu? E o cara... eu vi, o Villani foi lamentável. Né? Então, eu percebi isso, assim, para mim ficou claro isso aí. Mas enfim, eu acho ele bom árbitro, tá? Mas ele realmente não veio bem nos últimos jogos dele. Ele teve um erro técnico, tá? Que é até bem comum, que é dar as costas para a jogada no momento de se movimentar para o centro do campo. Nos cursos de arbitragem a gente ouve assim, cara, se tu fizer isso, em 99% das vezes não vai dar nada. Mas vai ter uma vez que tu vai estar de costas e um cara vai dar um soco no outro. O teu bandeira não vai ver. E aí o que tu vai fazer? Imagina o tamanho da confusão. E o que aconteceu, claro, não foi um troço tão grave, mas acabou tendo repercussão no jogo. Ele dá as costas para a jogada, ele até pode dar as costas para a jogada para iniciar uma corrida, mas depois, na metade do caminho, ele tem que virar e complementar com a corrida de costas, que foi o que ele não fez. Né? O Bandeira também estava contando, de repente, com uma bola esticada, não sei, não estava prestando atenção, não viu no momento. Então eles não viram o lance, a cobrança da falta. Assim, eu tenho dúvidas, tá? Se o Kevin cobrou aquela falta ou se ele realmente tocou a bola para trás para o goleiro fazer a cobrança ou um outro zagueiro. Deixa eu só te falar então para tirar tua dúvida. A bola estava parada e é perfeitamente compreensível a compreensão de que a falta foi cobrada e a bola estava em jogo. Tranquilo. Deixa eu só falar uma coisa antes de tu continuar assim, só para talvez isso tire um pouco da tua dúvida. Todo jogador de futebol, quando ele vai cobrar a falta, o que ele faz? Uma falta, assim. Ele pega a bola e joga a bola assim e espera ela parar, né? Ele joga a bola assim, ele jogou a bola para frente e esperou a bola parar. Quando ele fez isso, ele cobrou a bola para trás. Sim, não, a minha dúvida, mano, é o seguinte, é que o jogo ali tava 1-1 e ele podia querer ganhar mais tempo, sabe? Sabe aquele toquinho a mais da bola para trás, vendo que o goleiro ou o zagueiro tá se aproximando? Mas enfim, e aí, bom, se criou aquela situação. O Yuri Alberto chuta a bola, faz o gol e ele simplesmente não sabe se ele tem que dar o gol, né? Ou se ele tem que anular, porque ele não viu a cobrança. Assim, quando tá essa situação colocada de não vi o lance,
Eu entendo que o mais correto é anular o lance e voltar para a última situação em que tu viu o que estava acontecendo. Tendo o VAR, ele tem a possibilidade de conferir e dar o gol, porque foi um lance que resultou em gol. Ele vai ao VAR. Eu tenho a sensação de que ele foi para o VAR para conferir na beira do campo para decidir anular o gol, tá? Por não ter visto a jogada. Por que eu acho que ele acabou não anulando o gol? Inclusive, se a gente olhar quais são as imagens que ele analisa ao mesmo tempo, porque o árbitro ele pode analisar várias imagens ao mesmo tempo. É muito comum para definir lance de impedimento, o VAR utilizar aquela câmera da lateral, da posição dos jogadores, e uma outra câmera para ver quando a bola sai do pé do jogador, né, ao mesmo tempo, para parar certinho, né, no frame certo. Tem uma imagem que ele olha, que é uma imagem dele mesmo, aproximada, correndo para o centro, e ele faz um gesto, tipo aquele gesto do joga, pode jogar. Faz esse gesto. Então, como ele se viu fazendo esse gesto, ele não tem mais como anular o lance. A partir do gesto, ele significa que ó, a bola, quando for tocada, está em jogo. E aí ele vê que o Kevin toca na bola depois desse gesto dele. Então aí encerrou qualquer possibilidade de anular o lance. Então ele acabou dando o gol corretamente, né? Porque, como eu falei, ele colocou uma situação de que ele tem elemento para anular e tem elemento para dar o gol, entendeu? Fica uma sinuca, entendeu? Mas como tem esse gesto dele mandando jogar, quando ele tá correndo de costas, assim, ele dá uma olhadinha para trás e faz o gesto com o braço. Tipo, joga. Ele não ia apitar, ele estava já autorizando o reinício. O Kevin toca na bola depois disso, então a bola tá em jogo e é gol. O que assim... o lance é totalmente bizarro, assim, de desatenção, e aquele negócio que eu tô falando, que acontece com um clube que tá lá embaixo, que já tá, vai sabe? Pra coletânea, né, cara? Pra coletânea de lance do rebaixamento. Exatamente, aquelas coisas assim, putz, olha só, não tem, né, cara? Não tem explicação, cara. Não tem explicação. Ainda sobre a arbitragem e comentário de arbitragem, cara, eu entendo, assim, a redução de custos e pessoal, que infelizmente rola, né, no jornalismo esportivo, principalmente em rádio, mas o não ter, cara, um comentarista de arbitragem, principalmente no rádio, cara, compromete demais, sabe? Porque eu deixei de ouvir programas diários, assim, em rádio de futebol, mas eu ainda gosto de ouvir jornada, de pós-jogo, para ouvir coletiva, enfim, comentário, né? E, cara, eu ouvi coisas assim, por exemplo, em relação ao primeiro gol do Inter, tá? O gol do Patrick, que a bola entra, eu ouvi gente se referindo assim que teria dado um tilt no Bandeira, porque o Bandeira levantou a bandeira para marcar um impedimento. Cara, ele fez um procedimento do gol, correto, né? Corretíssimo, que está inclusive nas recomendações. Quando a bola cruza a linha, imediatamente é tirada, o correto é levanta a bandeira para avisar o árbitro que a bola entrou no gol, abaixa e corre para o meio. Foi exatamente isso que o cara fez. Aí a gente tem que ver comentarista dizendo que deu tilt no Bandeira, cara. Então, é difícil, entendeu? Essa construção é difícil. Sabe que é esse comentarista aí que falou isso? Eu não sei nem quem é. Eu sei, mas não quero citar, cara. A intenção não é polemizar. Não, mas beleza, mas sabe por que eu disse isso? Eu não sei nem quem é, mas sabe o que eu quero dizer? Esse comentarista provavelmente ele só participa, ele só assiste jogo que ele trabalha. Porque. Cara, acho que não, cara. Acho que é um cara que entende, que lê bem jogo. Um cara que faz mas olha só, por que eu tô falando isso? Mano? Eu acho que é o cara que não gosta, talvez, de ler, cara. Não quer ler um livro de regra. Não, mas sabe por quê? Eu não entendo de regra. Eu não entendo de regra. Mas há pouquíssimo tempo atrás, acho que foi São Paulo e Goiás. Teve um jogo assim, que o Bandeira. Exatamente, que o Bandeira, eu não vou entrar no mérito se a bola entrou ou não, o Bandeira deu que a bola entrou, entendeu? E fez exatamente isso que tu falou. Cara, e assim, levantou a bandeira e foi pro meio. Exatamente. Assim, cara, por isso que eu tô dizendo, esse cara não é. O livro de regras não é grande, cara, são 17 só, e depois das 17, para quem tem preguiça de ler, tem figurinha. Tá lá nas figurinhas o que o Bandeira tem que fazer, com que mão, entendeu? Como tem que apontar. É só ter um pouco. A pessoa trabalha com isso, velho. Vai comentar sobre isso. Custa ler, sabe? Acho que melhoraria muito o entendimento das pessoas, porque isso aí se propaga, né, cara? E aí fica muito difícil conscientizar. E daí o outro vai falar também, ó, o Bandeira errou. Aí o Bandeira. Porra, não, né? Complicado. Tem muito pra andar, né? Tem muito pra caminhar. Mas a gente falou demais desse jogo podre de Inter e Botafogo. Meu Deus. Quando tem arbitragem fazendo coisinha, dá isso, né, cara? Mas vamos passar para os jogos da Libertadores? Vamos pro jogo bom do Inter, então. Vamos pro jogo bom do Inter e Boca. Começa tu, Carmelito. Cara, o que eu vi no jogo da Argentina, cara? Eu acho que o Inter fez um jogo corretíssimo, na minha forma de ver.
surpreendeu profundamente a atuação do Inter, claro, com suas dificuldades, com seus erros, com tudo aquela bagagem que a gente viu, essa história toda desse ano, é maluco, isso que aconteceu. Hoje o time do Cudê tocou 4-0, até onde eu vi estava 4-0. 4-0 e 2 gols anulados no segundo tempo. Era para ter sido 1-7. Os espanhóis estão enlouquecidos. Esse Barcelona e Real Madrid. E, cara, eu achei isso, cara. Eu tinha maior expectativa para ver a sequência do como é que ia ser a resposta mental no jogo contra o Botafogo, e essa resposta falhou de novo para mim. Isso é uma coisa que me preocupa, tu entende? Que eu acho, o Inter vem em altos e baixos, assim, faz alguma partidinha um pouquinho melhor, depois vai lá para baixo de novo, depois dá uma crescidinha, nada alto, mas sabe, tá dando uma melhoradinha, só que é muita troca, é muita confusão de esquema, cada minuto é um esquema diferente, uma situação diferente. Ganhou, o rapaz, o Pecco lá teve a coragem de ir lá bater o pênalti, errou, é assim mesmo, futebol é assim mesmo. Aposto que ele vai crescer. Aprendizado para ele, né? Com esse erro, porque todo mundo erra, cara. Todo mundo exatamente. Erra. O comentarista de futebol que não tem tempo para ler um livro de regras, ele tá errando. Eu vou te dizer, eu sou jornalista, eu também erro nisso. Cara, todo mundo pode errar. O problema, Hermeto, disso que eu citei é o seguinte, ó, é que o cara que falou isso, ele tem sentido de a fala dele sempre tem um sentido de autoridade. Sabe aquela coisa de todo mundo é ruim, eu sou bom? Aí o erro. Isso que incomoda. Esse que é o erro. Los invictos. Não é. É muito simples tu pegar e cagar uma tese. Desculpe eu falar, não sei se pode falar. Cagar uma tese, é muito simples tu cagar uma tese que tu não tem certeza se aconteceu, porque senão a gente vive um mundo que é só isso agora, hoje em dia. É só fantasia e mentira. O pior ainda talvez seja tu inferir, né, que o cara cometeu um erro na profissão dele, que deu um tilt nele, e falar isso para milhões de pessoas e tá de boa. Pois é, pra te ver, mas todo mundo erra. Claro. Sobre isso que eu estava falando, tu entende? Por exemplo, é o seguinte, o cara não precisava falar sobre esse caso, falar dessa maneira do troço, até porque ele não sabe o que nem tu falou. No final das contas fica feio para ele, né? Agora, voltando rapidamente ao Internacional, eu achei que o Rodinei e o Moisés foram bem lá no jogo para aquilo que foram? Aquilo que foi pedido para eles, né? Gostei bastante do Praxedes. Cara, eu achei uma melhor atuação do Praxedes que eu vi com a camisa do Internacional profissional, tá? E foi mesmo. Achei que ele foi um cara, assim, exposto, que lutou, que, sabe, falta aquilo pro Inter, assim, falta aquela situação, assim, ver se a ruindade é superada, tu entende? Desculpe, gurizada, não vou me levar mal porque eu falei ruindade, tá? Mas é porque a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Inter. 2-1, naquela situação contra o Botafogo, deu uma respirada, mas a gente sabe que daqui um pouquinho vai vir dificuldade de novo. Se jogar o que jogou no Botafogo no Palmeiras é goleado. Eu, se fosse o presidente Marcelo Medeiros, quarta-feira sentava com o novo presidente do Internacional e dizia, tu quer assumir agora? Acho que é por aí. A gente faz uma transição, a gente fica aqui só te dizendo como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo, vamos embora. Porque é o seguinte, não tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer. Os pontos faltam, mano. Faltam 4 pontos, talvez. 4 pontos. 4 pontos. Pô, então é o seguinte, ó. Aproveita, vence mais uma partida, empata outra e depois usa só a base para alegrar a torcida. Não é por isso. Acho que não é por aí. Não, mas deixa eu só completar agora. Eu escutei você falando, deixa eu completar. Da folga para Edmilson, da férias para Edmilson, o Choco, a gurizada mais experiente, dá folga para eles tudo e aproveita a gurizada. Testar, para ver como é que é a situação. Não vai cair mesmo. E pelo que eu escuto na praça, aí é melhor não jogar Libertadores, porque o brasileiro é o maior campeonato da humanidade. Eu faria isso, não. Eu acho que tem que começar a descartar alguns jogadores já. Eu acho que dá para tirar já o goleiro, dá para tirar o Lindoso, não vai ser pro ano que vem. Jogador que não vai ser aportado, o Rodinei não precisa jogar mais. Acho que não tem jogador que dá para tirar.
Não precisa mais. Mas esses jogadores aí deixa encostado mesmo. Escrevi nesta segunda-feira no Twitter, no meu Twitter, fazendo propaganda no Twitter fechado, que maravilha. Mas se for gente boa e pedir com jeitinho, tu libera, né, Carmelito? Tem uma investigação antes, né? Porque... Uma bela investigação antes, depende de alguns parâmetros. Mas escrevi hoje, eu estou curioso para ver quem é que vai ser o mágico. O Inter vai contratar, contratar jogadores sem ter R$1 no bolso. Ao contrário, com uma dívida gigantesca. E esse mágico que eu quero saber quem vai ser o nome dele. Esse eu quero ver. Esse que vai fazer o que o Mano quer. Tira esse, bota aquele. Esse que vai fazer. Querem que eu dê uma sugestão pro Inter? Mas cara, eu vou dizer exatamente o que eu escrevi hoje. Vou repetir o que eu escrevi hoje. O Inter tem 19 jogadores jovens para botar. Eu posso citar aqui: Daniel, Kehler, Emerson, goleiros; Heitor e Mazetti, lateral direito; Zé Gabriel, Pedro Henrique e Thiago Barbosa, zagueiro. O único lateral esquerdo jovem que tem é o Léo Borges. Então aí tem uma carência. Volante tem o Johnny e o Murilo. Meias, Praxedes, Nonato, Maurício e Lucas Ramos. Atacante tem o Yuri Alberto, Peglo, Caio Vidal e o Amaya. São 19. O Inter vai ter que fazer um time. O Inter vai ter que fazer um time. Oi? Mas o Thiago Galhardo tem contrato até 2000. Não, mas aí que tá, tem jogador que tem contrato. Não pode ser só guri. Não, claro que não vai ser só guri. Aí junto, soma-se, botei assim, ó, soma-se a esses jovens. Um zagueiro experiente. Cuesta parece que tem proposta. Vende o Cuesta, velho. Se tem proposta, o cara tem 31 anos, vende. Fica com o Moledo. Vambora. Vambora. Fica Moledo, pode ficar Moledo, pode ficar Dourado, pode ficar Patrick, Denilson. Exatamente. Tem o Saravia, vai voltar a jogar, tá treinando já, o ano que vem vai voltar a jogar. Mas esse tem que renovar empréstimo, né? Mas acho que renova. Tem que ver se ele vai querer ficar. Bom, tem que ver se ele vai querer ficar. Moisés tem contrato até dezembro de 2021. Vai ficar. Moisés fica. Dourado, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, Bosquilha, que vai voltar. Guerreiro, que vai voltar. Tem tudo contrato. Galhardo tem contrato. Esses são 10 experientes, tá? Já dá um recheio melhor. Mais um fecha. 10 experientes. A gente tá falando de 29 jogadores. Tá? 30, fechando 30 já dá pra brincar. Dá pra brincar. Cara, não vai ter grana pra contratar. Essa é real. Eu quero falar um pouco sobre esse Boca Inter aí. Quando saiu os nomes da escalação, eu pensei, o que o cara vai montar com isso aí, né, meu? Mas assim, de novo, que nem o Carmelito falou, né? Muitas mudanças de esquema. E dessa vez a mudança, cara, deu certo. Mas deu certo por quê? Porque os jogadores estavam nas melhores posições. Por que o Praxedes jogou tanta bola? Ele jogou pela esquerda do meio campo, né? Uma posição não estando aberto, né? Estando mais por dentro. Sim. Na verdade, o que o Abel fez lá foi um 4-3-3, tá? O Patrick jogou de atacante. Ele só baixava para perto do Moisés em caso de bola parada a favor do Boca. Porque quem contribuía com a marcação pelo lado esquerdo era o Praxedes. Quem auxiliava o Moisés era muito mais o Praxedes do que o Patrick. E foi uma sacada muito inteligente, porque ele botou o melhor jogador dele, Patrick, em cima do pior jogador do Boca, que é o Buffarini. O Patrick deitou pela esquerda, entendeu? Ele passava fácil pelo Buffarini e obrigava o Lisandro Lopes, o zagueiro pela direita do Boca, a sair nele. Foi assim que ele criou a chance para o Galhardo chutar no travessão no primeiro tempo, a outra chance que o Galhardo cabeceou. Então, se encaixou muito bem esse esquema. Só que, cara, depois aí, que nem a gente falou, a sequência contra o Botafogo, tá? Já se alterou de novo o esquema e o que preocupa, de repente, é o Inter não saber porque ganha ou porque perde, ou porque jogou bem lá na Bombonera. Não pode achar que jogou bem na Bombonera só porque estava motivado, né? Porque era contra o Boca, porque era Libertadores. Tem que entender o que fez de bom taticamente também, entendeu? Isso é uma obviedade. Né? É uma obviedade, mas tem que ser vista, né, Carmelito? Se tu muda de novo. Não, é pior do que isso, tem que ser executada. Então, infelizmente, não vai ser o Itu. Até porque nós estamos ainda ganhando nosso salário maravilhoso, não conseguimos fazer o que o Abelão faz, né? Infelizmente. Mas era o que a gente queria. A gente ia fazer dessa maneira que tu tá falando aí. Mas de novo, tem coisas que tu tem que entender do jogo que tu fez, quando tu perde, quando tu ganha, né, cara? A impressão, porque se a gente fala assim, que, por exemplo, guardada todas as milésimas possíveis distâncias de uma coisa para outra que eu vou falar agora, tá? Quando o Jean-Pierre joga no Grêmio, o Grêmio melhora muito, de água pro vinho.
Uma das coisas que a gente destacou agora neste programa foi que Praxedes fez um dos seus melhores jogos com a camisa do Inter. Contra o Boca. Aí o que o Inter fez? Contra o Boca. Contra o Boca. O que o Inter fez? Tem que ser, quando jogou contra o Botafogo, tem que ser descontado, porque isso foi uma coisa positiva que aconteceu no Buenos Aires, não é? Sim, mas aí o que o Inter fez? Praxedes, melhor jogador do Inter lá, junto com o Patrick contra o Boca. O que o Inter faz? Libera o Praxedes para treinar na seleção sub-20. Bom, continuando do Boca Inter, né, cara? Teve o Praxedes na melhor posição para ele, teve o Edenilson na melhor posição para ele, teve o Galhardo acompanhado de perto, né, no ataque pelo Patrick. Então, tudo funcionou muito bem. Só duas coisinhas desse jogo, tá? O gol do Inter, ele sai aos 2 minutos do segundo tempo. Eu acho que ali o Inter baixou um pouco demais. Demais. O Inter estava muito melhor. O Boca não oferecia perigo algum o jogo inteiro. O Inter tinha cancha para ganhar o jogo, ganhar a classificação até o final do jogo, né? Mas eu entendo a estratégia de, né, de repente não vai conseguir manter a intensidade o jogo inteiro, dar uma recuada para tentar pegar mais espaço ainda. Acontece, mas teve uma tempo. Coisa mais grave. O mental é fraquíssimo. Mas era um momento mental bem positivo, né, Carmelito? No jogo. Se tomasse um gol, acabou. Mais ou menos, né? Porque se fizesse um gol, estava classificado. Mas nós estamos falando do Internacional, esse que a gente disse. Pois é, mas aí é que tá, meu. Tu perdeu o primeiro jogo, tá ligado? Tu faz um gol. Cara, aperta o botão aquele e vai, meu. O ideal é isso. Só que a gente entendeu como é que é o histórico. É isso que eu tô falando. É que assim, ó, se esse 1-0, tá? Se o gol sai aos 40, eu entendo total. Tu fez o gol e, pô, garantiu os pênaltis, velho. Segura a onda. Mas foi aos 2 minutos, cara. 2 minutos. E o Inter tava muito, mas muito superior ao Boca. O Boca fez um jogo horroroso. Horroroso, não se achou o jogo inteiro. Sim, o Boca entrou totalmente concentrado o jogo. Tu via os jogadores... pouco intenso, né? O Inter muito mais intenso nas divididas, se via isso. E a outra coisa que eu queria falar, cara, é a questão dos pênaltis, tá? Muito se discutiu, o Peglo é guri, não sei quem, o D'Alessandro tinha que entrar para bater, o Cuesta não bateu. Cara, o Peglo fez a mesma batida do Lindoso. Se o Lindoso acerta o pênalti dele, o Peglo nem teria batido. Tá? Então, sobre isso, sobre idade, experiente ou novo, o cara tá ali e tá preparado para bater. O que dá para se discutir sobre a preparação do Peglo é pela reação que ele teve logo após que perdeu o pênalti, né? Se a carga emocional não estava muito alta. Mas agora, eu não vou botar na conta do guri jamais, cara. O Lindoso fez a mesma batida que ele, entendeu? Não, vamos pegar um exemplo do outro lado. O ano passado, o Grêmio perdeu nos pênaltis para o Atlético Paranaense. O PP perdeu o pênalti. Cara, acabou. É um aprendizado, entendeu? Claro, faz parte. Não tem que botar a culpa em guri, cara. Se eu tenho que botar a culpa em alguém, aí vocês... Mas o guri que tem potencial. Aí vocês vão dizer que eu persigo o cara. Mas tem que botar a culpa em alguém, é o goleiro que espalma a bola no meio para dentro do gol. Eu não vou exigir que o cara defenda pênalti, não. Inclusive, no jogo do... Não sei se vocês viram o jogo River Nacional. River Nacional, o Rocher ficou. E a bola também, né? Dá na mão do Rocher, dá no chão, só que não entra, né? A questão é toda o seguinte, ó. Se eu coloco um João Bobo ali no meio do gol, ele defende o pênalti do Tevez, cara. Ou um cone. Botasse um cone ali, a bola não tinha entrado. Eu acho que qual é a necessidade? É difícil o tempo de reação. Qual é a necessidade do cara se atirar uma bola que vai em cima dele? Não existe, cara. Eu já joguei no gol também, cara. Não existe. A bola tá indo nele, cara. Não tem que se atirar. O cara se atira e espalma a bola pra dentro do gol, cara. Isso é erro técnico, velho. Isso é erro técnico. O cara tem mais de 30 anos e não aprendeu até hoje que não se faz aquilo ali. É goleiro voador, ele tem que voar em tudo que é bola. A bola tá em cima dele. Não, mas eu tenho que dar aquela, né? Essa defesa não pode só bater goleiro, em mim. Né, cara? Não dá, cara. Goleiro. Não dá. Se ele escolhe um canto e a bola vai no meio, gol, ela não tava nem discutindo. Ele fez o mais difícil, ele ficou parado para a bola bater nele, mas daí ele conseguiu espalmar para dentro do gol. Não existe, cara, espalmar uma bola pra dentro do gol, Vicente. Desculpa, não existe. Não existe. Não dá, cara. Não dá um goleiro. O goleiro não pode, cara. Goleiro que se atira demais, goleiro voador, não presta. Essa é a verdade. Sou cruel com relação ao goleiro. Goleiro voador. Eu concordo quanto ao voador. Tipo, aí os caras assim, o Tevez chutou uma bola ali quase gol, fez um milagre. Bola no meio do gol, ele mal colocado, teve que se atirar e espalmar a bola escanteio. Cara, um goleiro bom dá 2 passos para trás e defende a bola.
Mas o goleiro Aquela, ruim... Sim, aquela foi uma bola fraca mesmo. O goleiro ruim, ele tem que fazer aquele salto e mão trocada e tal, para a defesa parecer difícil. Não dá, cara. Não dá. Pô, aí eu fico pensando o seguinte, cadê o pessoal das estatísticas do Inter para mostrar lá, cara, onde é que tá tomando gol? Pô, esse gol aqui não dá, cara. Pô, tá fazendo muito golpe de vista aqui, cara. Vai na bola, pelo menos. Muito gol de golpe de vista. Aí num pênalti, o cara espalma um pênalti pra dentro. Aí não tem condição, cara. Tem que perder. Aí tem que perder nos pênaltis, entendeu? Não pode ganhar, cara. Não pode ganhar nos pênaltis. Cara, depois daquele pênalti do Tevez ali, eu larguei, entendeu? Ali eu já larguei. Ali eu já desisti. Ali eu desisti. O resto foi só consequência. Ali eu já desisti. Não desistiu, não. Não mete essa. Desisti. Mas, cara, eu começar a gravar pra vocês verem o negócio, cara. É demais o negócio, cara. Não dá. Quando o cara botou ali a bola pra dentro do gol, eu larguei de mão. Larguei, cara. Não tem condição. Pode acontecer. Pode. Aconteceu, né? Pode acontecer. O problema é que nem o golpe de vista. Pode acontecer um ou outro, né? Mas cara... Sempre também cansa. É aquele golzinho. Pô, tu lembra, Vicente? Tu lembra do bom goleiro Vitor, né? Sim. Porra. Ele tinha uma dificuldadezinha num canto lá, né? Tinha, sim. Bem explorada pelo exatamente, tinha. Isso acontece, cara. É que eu digo o seguinte, ó. Pô, tu tá conseguindo visualizar uma dificuldade do cara. Tem duas coisas que tu pode fazer. Tu pode... Exatamente, cara. Ó, cara, Marcelo Groy foi um goleiro com várias dificuldades de tomada de decisão, quando sair, quando não sair, bola aérea, um cara que evoluiu enormemente, cara, se tornou um goleiro. Eu vejo uns goleiros, eu vejo uns goleiros no Brasil assim que o pessoal insiste, sabe? Eu vi o jogo do Bahia também, eu vi 2 jogos do Bahia nessa semana. O Douglas não dá, é voador. Nossa total. Senhora! Aí, e ele é alto pra caramba, né, cara? Tem quase 2 metros. Aí ele vai sair numa bem bola. A bola, tem ferramenta, mas é voador demais. Mas daí tem uma bola cruzada, o cara dá um tapinha na bola, assim, que, sabe? Ele erra o tapa na bola. Ele gosta de fazer defesas espetaculares, palmando sempre quando ele pode pegar firme, aí prejudica. É, difícil. Mas é isso, em relação ao Boca, assim, acho que o Inter jogou muito bem. Foi um jogo que conseguiu encaixar. Eu acho que tem o lance motivacional, como a gente já falou, tem o lance, a escalação dos caras nos lugares certos. Eu olhei assim e disse, não vai rolar, cara. Mas apareceu no jogo, o Inter jogou bem do início até a hora de fazer o gol. O Inter, quando fez o gol, daí parou de jogar. Mas até aquele momento, o Inter tomou conta do jogo, assim, de uma maneira que era para estar 2-0, 3-0, podia ter feito 2-3-0. Teve volume para isso. E aí tu tem que acreditar no que tu tá fazendo, né? Tem que acreditar no que tu tá fazendo. Pô, se tu tá dominando teu adversário, e esse é um problema do Inter, né, cara? É um problema que não é do Abel também só. É de matar o jogo, sabe? Uma dificuldade de matar o jogo. Não pode falar isso, mano. Não pode falar isso. Não pode falar o quê? Tático, não pode falar que tem esse tipo de dificuldade. Pô, mas é uma dificuldade tremenda. Que já tinha com o Kudê. Dificuldade de matar o jogo. Tu tá com volume. O Inter jogou contra o Santos aqui, cara. Eu vi o jogo Inter e Santos aqui no Beira-Rio. O Inter teve, sei lá, 20 oportunidades claras de gol. Fez 2 gols, cara. Olha aí. Força que o Odair fazia em 2018 com esse time. O Inter teve um jogo contra o Vasco aqui que amassou o Vasco, mas era para ser 8-0 o jogo, fez 2-0. Não mata mas eu o vou jogo, te dizer, cara, que esse lance da efetividade aí, vários clubes enfrentam. O Grêmio domina jogos tecnicamente aí, não faz gol também. O jogo cara, com mais finalizações do Campeonato Brasileiro, acho que ainda é Botafogo e Atlético Mineiro do primeiro turno, cara. O Galo finalizou quase 30 vezes, cara, e não ganhou o jogo, não conseguiu fazer mais que um gol. Então é o futebol é feito de muitos fatores, cara. Com certeza. Fazer um time. Por isso é que eu sou fã do presidente Romildo Bolzan Júnior, do presidente Fábio Koff, do presidente. Quem mais aí, Vicente? Carvalho, tu gosta do Fernando Carvalho, quem mais? Por isso que eu sou fã desses caras, meu. Que para conseguir fazer um time, para conseguir fazer um time vencedor, meu amigo, olha aqui, ó, é difícil, cara. Mas tu tem que ter. Tem muita chance, claro, né? Isso mesmo, eu vou dizer o seguinte, Carmelito, e mesmo se tu fizer tudo certo, ainda pode não ganhar, porque é futebol.
20%. Por isso que eu quero saber quem é o mágico que vai chegar quarta-feira no Beira-Rio para contratar um monte de cara sem ter R$1 no bolso. Eu já dei a letra, não precisa contratar muito. Vai ter que aproveitar bem. A distância entre a gente dar a letra e eles terem que dar resposta para a torcida é uns luz. Mas aí que tá, meu, a resposta para a torcida. Tu tem que ter convicção no que tu tá fazendo. Se tu se tu não tiver convicção, se tu não tiver convicção no que tu tá fazendo, no que tu tá planejando, nos teus processos, velho, se tu vai ficar dando bola pra torcida, pra corneta de influência, pra corneta de jornalista, pra corneta de torcedor, tu não vai pra frente nunca. Eu concordo, mano. Só que o problema é o seguinte, ó, no mundo do futebol, do jeito que é, essa pressão nessa galera, até o cara com mais convicção tem um limite, entendeu? Toda convicção tem um limite, o cara aguenta a pressão ou não aguenta. Infelizmente, cara. Não devia ser assim. Mas o teu limite tem que ser alto, senão... Tem. Quanto mais alto, melhor. Se tu não tiver convicção e a cada 3 meses mudar, vai acontecer. Vou te dar um exemplo de um cara que tem convicção e sofreu com as redes sociais. E se ele não tivesse convicção, hoje ia estar um inferno. Presidente Romildo Bolzan Júnior. Ficou o pé, né? Ficou o pé. Bom, meu amigo, mas quem é que faz o que este homem faz? É essa a pergunta que eu sempre faço. Mas tem que aparecer um, cara. Não acredito que só exista a existência dele significa que é possível, né? Dá para aparecer mais. É que eu preciso... O que eu preciso esperar de alguém que vá se candidatar a dirigir um clube do tamanho do Grêmio e Inter é o cara ter um mínimo de convicção nas coisas. E coragem de fazer. Eu também acho, esse mundo ideal é perfeito. Mas o mundo ideal, tu quer ganhar? É assim. Se tu quer ganhar, é assim. Tu até pode ganhar não fazendo assim, mas você vai ter que contar com o imponderável, com o aleatório. Se tu fizer as coisas direitinho, tu tá mais próximo de ganhar. De ganhar, exatamente. Vou falar uma coisa que vinha calhar. Só que demora, né? Às vezes demora. Vou falar uma coisa que vinha calhar em relação àquilo que a gente estava falando sobre o jogador ser motivado ou não. Eu acompanhei, porque na minha época não estou dizendo que eu sou melhor ou pior que ninguém, só estou dizendo que na minha época de jornalista o cara tinha mais proximidade, de repórter, tinha mais proximidade com os jogadores, então a gente tinha possibilidade de conversar com o jogador. A gente conhecia os caras, assim, não era íntimo, mas conhecia os caras e os caras falavam com a gente de boa, tu entende? Claro, não perdia muito tempo, às vezes ele começou as entrevistas coletivas e coisa e tal. Cara, vocês conhecessem a cabeça do jogador de futebol, na maioria, assim, tá, dos jogadores de futebol, vocês iam se perguntar como é que conseguem. Eu não estou dizendo de burro, tá? Não é isso. Tem muito cara muito inteligente, mas com a cabeça que são muitas cabeças diferentes para te formar um grupo. Imagina tu conseguir juntar 30 pessoas com a mesma convicção. É difícil, não é fácil. Mas vou te dizer, a convicção não tem que estar no jogador, tem que estar em quem comanda os jogadores. É acima. Agora a questão toda é a seguinte, na montagem de grupo, por que que o Inter ganhou? Por que que o Inter ganhou? Por que que o Inter foi vencedor? Todo ano a história é a mesma. Mas por quê? Me responde. Por que que o Inter foi campeão? Por que que o Inter foi campeão da América, campeão do mundo? Por quê? Ninguém quer parar com isso. Eu não vejo ninguém que tem que parar com isso. Ninguém. Por quê? Por que que o Inter foi campeão da América, campeão do mundo? Cara, são tantas coisas, cara. Eu concordo contigo que são tantas coisas. Eu concordo contigo que são tantas coisas, mas por quê? Não, estou escutando. Fala aí, tu quer simplificar em 2 palavras. Cara, assim, ó, direção e trabalho. Então, vocês estão falando quase a mesma coisa. O Mano está dizendo que precisa de uma direção que dê as condições. Só que a diferença entre o que o Mano está falando e o que eu estou falando é que é o seguinte, nos últimos 10 anos, quem venceu no eu vou te dizer, então, eu vou te dizer o seguinte. Antes da gente seguir. Quebrar o pensamento. Não, é que assim, ó, o grupo do Inter, como é que era o grupo do Inter? O grupo do Inter tinha o Fabiano Heller, tinha o Fernandão, tinha o Jorge Wagner, tinha o Yarley. Ceará. Cara, os jogadores, tu entendeu? Todos que vão ter estofo. Todos esses que tu tá falando, tu tem razão no que tu tá falando, tá? Mas eu vi muitas vezes serem criticados, todos esses, inclusive o Fernandão. Eu vi.
Eu escutei. Mas a crítica sempre vai existir, cara. Não, cara, é que é difícil de entender o seguinte, ó, todo ano acontece a mesma história. Ano Mas que vem vai aí, vir o Salvador da Pátria. mas tu me diz assim, ó. Mas tu me diz assim, Sim, se eu cara, tenho eu digo grupo, que é se eu difícil, as pessoas tenho não, um é só de grupo, convicção. Não, se eu assim tenho, que funciona. se eu tenho um grupo, não, mas, cara, é que assim, se eu tenho convicção num trabalho e eu sei o que eu preciso para um grupo, fica muito mais fácil de eu chegar no meu objetivo. Se eu estou vendo que o meu grupo não tem um jogador que vá fazer a diferença mental, eu preciso correr atrás desse jogador. Eu não estou dizendo que o cara tem que ser craque, mas ele tem que ter uma mentalidade de vencedor no meu time. Se eu não tiver esse jogador, esse grupo aqui vai cair. Eu não posso ter o líder do meu grupo, um cara que tem um histórico de derrotado. Perfeito. Agora, tu sabe que tem mais 1 trilhão de coisas que tem que Claro que tem, acontecer para o time ser campeão, não é só isso. Mas Isso claro pode que ser o tem. mais importante para ti. Não, mas eu não sei nem se é o mais importante, mas é importante. Eu não estou dizendo isso, tá? É super importante isso. Só tem milhares de outras coisas que também são importantes dar certo para o time conseguir ser campeão. Cara, se o presidente Romildo Bolzan tivesse ido na pilha das redes sociais... Mas é exatamente o que eu falei, cara. Todos a gente sabe que é um inferno. É um inferno. É um inferno ter que sobreviver com redes sociais. Mas o que eu disse primeiramente? Ele segurou e botou o Renato do lado dele e os dois fizeram a torcida ficar tranquila e tá aí o resultado. É isso que o Mano tá querendo do lado do Inter, que alguém tenha convicção e mantenha esse processo e manter o cara. A diferença qual é que é? Entre o que eu tô falando e o que tu tá falando. Eu tô te dizendo que é muito difícil. É muito difícil conseguir. Tanto que o Inter faz 10 anos e não consegue ninguém. Mas por que o Inter não faz? Agora, o que vai acontecer vai ser o seguinte, ó. Alessandro, Barcelos ou José Aquino, que vão ser o presidente o ano que vem, vai ter 3 anos para tentar dar certo. Eu vou te dizer uma coisa, tá? E os resultados do Kudê no Celta de Vigo, eu vi todos os jogos do Celta de Vigo desde que ele foi para lá. Os resultados do Kudê no Celta de Vigo me fazem ter essa convicção. Convicção. Não é convicção. É o que eu vou falar. Se ele tivesse permanecido, o Inter ia brigar e talvez chegasse a um título. Na Copa do Brasil não tenho dúvida. Olha, cara, não dá para fazer um exercício de futurologia, mas pelo que eu via de trabalho e desse cara que entrava na mente, e o que esse cara entrava na mente desses jogadores fracos. O que ele falava. Fracos, não tô falando fracos de qualidade, fraco da mentalidade, que sucumbe. Aí esse cara tava entrando na cabeça desses caras, fazendo esses caras acreditar. Em coletiva perguntavam se dava para ganhar 3 competições. 3 competições e ele tá certo de falar, não dava mesmo. Toda coletiva era o mesmo papinho. E ele estava errado? Ele tinha que dizer, não, dá para ganhar as 3 competições. Daí a gente vai ter que decidir se a gente quer um cara sincero, né, na entrevista, ou se a gente quer um cara que diga, vamos lá, enquanto nós tivermos aquele discurso batido, enquanto nós estivermos disputando, nós vamos disputar todos para ganhar e tal, vai dar tudo igual. Teu ídolo, Carmelito, o Renato, ele disse que vai ganhar as 3 competições. Ele vai na entrevista coletiva e diz que vai ganhar. Mas claro, cara. Ao contrário, ele já prepara o discurso da eliminação, se tiver, dizendo só o Grêmio tem 3 competições, outros times têm a vantagem de não ter as competições. Exatamente, tá certo ele. Só tem uma diferença. Se fosse o Odair que fizesse, nossa, tava até na praça na matriz pendurado. Mas o Odair não teve. O Odair, eu gosto do Odair. O grande pessoa Odair, mas não teve. Nisso eu concordo com o Carmelito, tá? Tinha campanha contra o Odair também. Pelo amor de Deus, o Odair foi o técnico que mais teve respaldo no Beira-Rio, cara. Ficou 2 temporadas. A direção, sim, eu tô falando, se a gente fala de rede, de influencer, mas é isso que eu tô falando, tinha cara. muita gente contra o Odair também. Mas é isso que eu tô falando. Agora eu queria que esses caras que seguraram o Odair e que permitiram o Odair fazer o trabalho dele fizessem a mesma coisa com o Kudê. Pra ver onde a gente ia chegar. Chegamos ao ponto onde eu queria chegar, mano. Chegamos onde ia chegar. Deixa só eu falar, só completar agora, depois eu paro, não falo mais. Sabe por que o Odair foi demitido? Palavras do ex-candidato à presidência do Inter, Alexandre Barcelos. A pressão das redes sociais foi muito grande. Não tinha mais como segurar.
Revista Rádio Gaúcha, é só pegar o áudio que tá lá ele falando. Depois de quanto tempo? Bom, aquilo, querem contratar como é que é o nome do cara lá da seleção, que só trabalha com o gurizinho, não lá do Independente Del Valle, como é que é o nome dele? Miguel Ramírez. Esse aí, querem contratar esse agora. Se não der tempo pro cara, já era também. Não vai ter tempo, não Pois vai. Então não contrata. Vai ser demitido. Então não Contrata outro perfil, então. Não vai então não nesse, contrata. vai ser um erro. Então não contrata, é isso. É muito fácil. Se tu acha que o cara vai chegar aqui e vai dar resultado em 3, 4 meses, que nem o Cudê apresentou, velho, esquece. Nem contrata o cara, porque vai perder 3 ou 4 meses. Milagre, cara, do futebol. Vai perder 3 ou 4 meses. Agora, seguinte, mas estava aqui o Cudê, o Inter deixou embora. Esse é o problema. Estava aqui. O mais difícil era contratar o Cudê. O Inter conseguiu o mais difícil. Conseguiu contratar o Cudê e não dar respaldo pro Cudê. É uma coisa maravilhosa isso, cara. É uma coisa maravilhosa. Os caras foram na pilha de um velho caquético que não entende nada de futebol e tá falando piadinha em rádio. Não é análise de futebol, é piadinha, frasezinha de efeito. E foi na onda de um cara que não tá nem aí pro futebol, cara. É animador de torcida. A grande convicção dos dirigentes do Inter. Foi na onda desses caras. Aí não tem como dar certo. Tu tem o melhor treinador, mas tu não vamos proteger o treinador. Não, deixa os caras queimarem, vamos torrar o cara. Aí preservaram Rodrigo Caetano, que vai embora no final do ano. Prioridades, né? Dentro do Inter. Vamos de Grêmio. Então vamos lá. Grêmio e Santos. Bom, a Grêmio e Santos, né? Fui motivo de chacota aqui neste programa quando disse que o encaixe não era favorável ao Grêmio, apesar de considerar o time do Grêmio melhor. Não, né? Eu acho que exagerou aí. Enfim, eu acho, cara, que seguinte, a gente tem que analisar alguns eventos do jogo, né? Como eu falei, na minha visão, o encaixe já não era tão favorável, apesar de considerar o time do Grêmio melhor que o time do Santos. Muito se falou sobre a ausência do Jean-Pierre, né? E eu acho que é inegável o acréscimo que ele dá para o time do Grêmio. Ele tem uma característica única no grupo. Jogadoraço, cara. Jogadoraço. Vamos falar sério, jogadoraço. É um baita jogador, Jean-Pierre. Mas assim, cara, entendam bem o que eu vou falar, tá? Considerando todo o papel do Jean-Pierre, o quanto ele acrescenta tecnicamente por característica para o time. Na minha visão, nesse confronto contra o Santos, a ausência do Darlan fez mais diferença no jogo do que a ausência do Jean-Pierre, tá? Porque o jogo foi decidido, o controle do jogo foi decidido na combatividade de meio campo, cara. E ali o Grêmio perdeu de longe, tá? E teria um acréscimo grande com o Darlan. Por que eu digo isso? A gente sabe a capacidade física do Michael abaixo do que já foi. Tem 2 ocorrências no jogo que minaram ainda mais o meio campo do Grêmio. Cartão amarelo. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Diga. Desculpa te interromper. Assim, porque eu acho que o Darlan deveria ser titular do Grêmio, tá? Eu também. Isso é uma coisa que a gente já discutiu. Por que tu acha que o Darlan não é? Por que Tu lembra, o Darlan mano, não começa o jogo? Lembra, mano, que a gente fez uma live, que a gente rodou um trecho da entrevista do Renato, em que ele falava sobre Darlan, sobre Michael. Foi o jogo que o Michael retornou, inclusive, né? Perguntou como que foi o Michael e tal. E aí, logo que voltou, eu falei, olha, ele não estabeleceu titularidade entre Darlan e Michael. Sim, tu falou exatamente isso. Eu não lembro se foi o Carmelito ou algum de vocês que comentou, não, Darlan agora é titular, o meio é Darlan, Matheus Henrique e Jean-Pierre. E eu falei, olha, eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que para ele o Michael ainda é titular. E eu acho que isso está se comprovando, cara. Eu acho um erro. Enfim, voltando para o jogo. Matheus Henrique toma o cartão amarelo com 5 minutos de jogo. Michael toma o cartão amarelo com 8 minutos de jogo. Isso aí reduz a combatividade do meio, cara, de uma forma muito drástica. Porque uma coisa é tu ir para um combate sem ter cartão, para matar uma jogada, entendeu? Para dividir mais forte, para tentar uma roubada. E outra coisa é tu já ter o cartão e saber que tu tem que segurar a onda. Teu nível de combatividade na disputa da bola vai diminuir muito. Então, isso obrigou o Michael a perseguir os jogadores antes da bote, né, e foi minando a capacidade física dele durante o jogo. Por isso que eu digo que o Darlan fez mais falta para onde se decidiu o jogo, talvez, do que o Jean-Pierre. Porque, claro que o Jean-Pierre pode num chute de média distância, numa cobrança de falta, num passe, numa assistência, claro que pode. Estou falando assim, por desenrolar o jogo.
o impacto que isso teve. E eu acho que o jogo foi por aí, o jogo foi se desenrolando de acordo com como o Santos queria que se desenrolasse. Tá? O Santos picotando o jogo, não deixando a jogada, matando jogada, revezamento de faltas. No segundo tempo tem uma hora que o Cuca tira o Jobson para colocar o Alisson para dar uma renovada, vamos dizer assim, no crédito, né, para fazer faltas. Esses 2 cartões amarelos pesaram demais. E o jogo foi isso, cara, foi amarrado. As melhores chances do Grêmio foram em bola parada, cobrança de falta do David Braz, cabeçada do Diego Souza em lance de escanteio. E assim, já projetando o próximo jogo, o jogo da Vila, o gol, né, de pênalti no fim do jogo dá muita vida pro Grêmio, pro jogo de volta. E acho que a expulsão do Pituca também, cara, porque acho que o Santos vai dobrar no jogo picotado, no jogo de faltas, no jogo travado, e desses caras que o Santos usa no meio para fazer esse picote de jogo, o Pituca é o que mais consegue jogar com a bola no pé. Jogou muita bola, né, o Pituca? Para fazer chegada na área, para chutar, né? Então acho que o Pituca vai ser uma ausência muito sentida pelo Santos no jogo de volta, e acho que passa por aí a capacidade do Grêmio. Acho que tem que ver o que vai acontecer, se vai jogar Michael, se vai jogar Jean-Pierre, acho que isso muda bastante também, mas acho um confronto totalmente... A notícia que eu vi é que era dúvida, está fora, então deve jogar Darlan. Outra coisa, fazendo assim uma ilustração, o modelo que o Grêmio usou contra o Goiás, talvez se encaixasse melhor no que o Grêmio precisa contra o Santos, do que botar um cara com característica diferente do Jean-Pierre para fazer a função. Acho que é uma coisa a se pensar. Talvez ele possa querer usar o Lucas Silva, com Darlan e Matheus Henrique. Vamos ver. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a estratégia do Cuca lá. Se vai ser a mesma. Cara, eu acho que ele vai dobrar a aposta no jogo travado, como ele fez contra a LDU. Contra a LDU, ele voltou para o jogo da Vila com uma vantagem maior ainda e não quis jogar. Quando a LDU pensou, opa, os caras não querem jogar, nós vamos jogar, quase o Santos caiu fora. Mas ele armou bem o jogo contra o Grêmio. Eu nunca fui... Mano, que viu de perto, mano. Sabe o que me pareceu o Grêmio nesse jogo? Pareceu o Inter de Eduardo Cudê contra o Grêmio de Renato Portaluppi. Mas sabe que agora, quando o Vicente falou dos cartões amarelos, eu lembrei do Grenal. Teve um desses Grenais que o Inter perdeu aí, que começa o jogo bem assim, com 5 minutos de jogo, os 2 volantes do Inter já amarelado. E aí acabou o jogo do Inter. Acabou o jogo do Inter. Perde o meio, né, cara? Você não consegue combater do mesmo jeito. Mas achei assim, eu que nunca fui muito fã do Cuca, eu tenho que destacar que ele tá fazendo um baita trabalho no Santos. Um baita trabalho com grupo, o Santos assim, cheio de restrições para contratar, né, cara? Surto de Covid, cara, aproveitando só o pessoal da base, o que tinha lá, o trabalho dele é realmente muito bom. E aí, imagina, aí tu perde um dos teus melhores jogadores na véspera do jogo por Covid, que é o Soteldo, que é uma válvula de escape. E ele conseguiu armar, e o Santos jogou bem, o Santos picotou o jogo, sim, fez o jogo de Libertadores, mas atacou, teve mais chance que o Grêmio de fazer o segundo gol. O Santos, na verdade, assim, pelo jogo, o Santos perdeu de matar o jogo em Porto Alegre. Agora fica muito difícil. O gol até foi esporádico numa falha do Vanderlei, mas já no segundo tempo o Santos perde 2 gols, né, cara? As melhores chances criadas foram do Santos. Então, assim, eu acho que o Santos perdeu assim, a vaga porque podia ter matado o jogo, porque ele jogou para matar o jogo, teve chance para matar o jogo. Vai ser difícil, cara, para o Santos. Nem tu disse, eu acho que o Santos vai jogar exatamente o jogo que ele deu, com a vantagem mínima embaixo do braço. Só que eu acho que o Grêmio tem jogadores, principalmente ali do meio para frente, para fazer gols. Então, se o Santos só quiser se defender, vai perder a vaga. Que agora não vai adiantar só o Darlan lá. Agora vai ter que ter o Jean-Pierre. Acho que aí sim. Aí esse muda o time, né? O patamar do time. O Jean-Pierre é um cara muito lúcido. E, cara, os passes dele fazem a diferença no jogo, sabe? Cara, é por isso que eu digo, não tendo o Jean-Pierre, tem que considerar a possibilidade do 4-1-4-1, hein, de fazer um meio mais combativo. Eu acho que casa melhor. Aquela bolinha colocada ali no meio deles, tudo é difícil. Nossa senhora, aquilo ali é raro. É muito raro. Não tem 4-1-4-1 que faça aquilo ali. Não tem, mas tu combate melhor no meio, né, Carmelito?
Sem dúvida, sem dúvida. Mas qual é a lesão do Jean-Pierre? Ninguém sabe, né? Porque o Renato... Ninguém sabe, cara. Primeiro disseram que era muscular, mas não era o mesmo local. Agora já falaram que era uma pancada. Na real, ninguém sabe. Mas pancada volta, né, cara? Muscular é mais complicado, né? Pancada volta. Se for muscular, se fosse pancada, acho que já tinha jogado o primeiro jogo, cara. Então, muscular é complicado, porque tu vai botar o cara, não tá 100%, daqui a pouco, 5 minutos, o cara sente de novo, já era, né, meu? Porque daí pode perder pro resto da temporada. E tu tendo uma Copa do Brasil, né? Tendo uma Copa do Brasil é complicado. Aí tu estraga o cara, agora tem mais 2 meses de competição, isso acabou o ano. Não, 2 meses de competição que tu tem chance, a Copa do Brasil tá na semifinal, no Brasileiro tu tá ali, o quê? Quantos pontos o Grêmio tá? Só que essa 9 pontos, só que um jogo a menos. Semifinal tem que ter uma estrelinha no lado, né? Um asterix ali. Final, semifinal, né? Praticamente. Sim. Tem que menosprezar o outro lado, né? Porque é um jogo mas o outro lado tem Palmeiras, né? Não, tudo certo. É respeitável os outros 2 adversários, mas eu quero dizer, esse confronto... É jogo encrencado. É jogo encrencado. Nossa, E, gurizada, ainda falando jogo de 2 times que gostam de jogar, né? Esse Santos e Grêmio aí, esse próximo jogo de volta das quartas de final, já saiu a arbitragem, tá? Vilmar Roldan, um árbitro muito melhor do que o árbitro que apitou muito aqui. Bom. Tá? Né? Muito bom árbitro. Porque, cara, o árbitro que apitou aqui, ou ele não fez uma preparação adequada, não fez o que a gente chama de planejamento de jogo, ou foi mal escalado pela Conmebol, né, cara? O cara não deu pra ver que não tinha o tamanho do jogo, né? A arbitragem é sempre complicada. Cara, quartas de final, entendeu? 2 times, 2 tricampeões da competição. Acho que a Conmebol pensou errado a escala desse jogo aí, cara. A gente sabe como é que funciona esses negócios, cara. Você tem muito de QI, que favorece esse para ele aparecer, para não sei o quê. A gente sabe como é que funciona. Achei ruim a arbitragem. Achei ruim a arbitragem do jogo do River também. Não gostei muito, não, também. Mas a arbitragem aqui, ainda mais, e tem aquele evento também do cara tem que reverter a expulsão do Pinares, né, cara? E ali também já bagunça todo o jogo, os jogadores já ficam nervosos. Mas ali foi um equívoco, porque ele estava perto do lance, né, cara? Tava muito perto, né, cara, com visão completa do lance. Que eu acho que ele foi assim naquela impressão de que o Pinares foi muito vigor na bola. Ele realmente foi, né, com muita força, mas ele pegou só a bola, né? Aí dá os gritos, todo mundo grita na hora que acontece aquilo ali e tal. E aí ele foi no cara que entrou com mais vigor e expulsou. E tu falou aí do time do Santos, eu acho que lá na Vila eles vão jogar com o Alisson e o Jobson, tá? Não tenho dúvida. Aí. Sem o Pituca, o substituto vai ser o Alisson. Ele vai liberar um pouquinho mais o Jobson para jogar, que não é a mesma coisa que o Pituca, mas ele vai liberar um pouquinho mais o Jobson. É que o Alisson joga bem menos, né, cara? É que o Alisson é volante e volante mesmo, né? O cara que vai ficar, volantão clássico. Que vai ficar ali na frente da zaga, pitbull, protegendo. E ele vai liberar mais o Jobson, acho que vai ser por aí. Até porque não tem muita opção também, né, cara? Se tu olhar o Santos, não tem muita opção. E aí, assim, né, cara, para esse jogo, nessa posição, aí ele não vai botar uma gurizada que não tenha muita cancha, né? Se ele tem o Alisson à disposição. Acho que é por aí. O Alisson, liberar um pouquinho mais o Jobson. E na frente lá o Caio Jorge, o Marinho. E até porque o resto da gurizada que tá entrando. Sabe quem fez um grande jogo contra o Grêmio? Pará. Sim, cara. Inclusive uma coisa que eu senti muita falta no jogo, acho que o Grêmio tem que usar mais, é botar o PP pela direita em alguns momentos do jogo. Porque o lado do Pará e do Lucas Veríssimo é muito mais forte que o lado de Luan e do Jonathan, entendeu? Marcelo de Limeira que apita Grêmio e São Paulo. Sabe que esse cara já fez um grande. Ele já fez um grande. Há uns 2 anos atrás, eu achei que ele foi o melhor árbitro do campeonato brasileiro. Ele estava assim, 2 ou 3 anos. Mas depois ele começou a cair de novo, assim, sabe? Ele também veterano, tá bem no final da carreira já, né? Bem no final. Mas ele tem uma coisa, cara, que aí é só a experiência que dá. É o controle sobre os jogadores, né, cara? Os caras respeitam muito ele, então fica mais fácil apitar, assim, muito mais fácil. Tem um cara que, agora me foge o nome, o cara que apitou Flamengo e Santos, agora no final de semana. Ele é um cara, que tecnicamente ele é muito bom. E vou te dizer, o que prejudica ele é uma coisa que, me entendam bem, não deveria prejudicar, inclusive é uma qualidade dele. Ele é um cara extremamente educado
com todos Ele em fala com os campo, jogadores, né? no falar com os jogadores, no falar com as comissões técnicas. E os malandros verdade. se aproveitam disso, cara, pra tumultuar o jogo do cara. Flamengo? E apitou ontem Flamengo e Santos. Flamengo, Santos, peraí, vamos dar um minutinho. Ele tecnicamente é muito bom, mas os caras deitam nele, cara, porque ele é bem educado, correto, entendeu? Na fala com os caras. E, Como infelizmente, Roberto Alves Júnior. isso. Ele é aquele árbitro, assim, que por causa disso, tu tem a impressão que ele é para-raio, entendeu? Todo jogo dele tem alguma ocorrência, mas ele normalmente é disciplinar, cara, alguma coisa assim, entendeu? Acontece, né, infelizmente. A gente já falou aqui, né, cara? Pode botar o melhor árbitro do mundo num jogo. Se os caras não tiver afim de apatifar o jogo, não vai sair jogo. Esculhamba. Não tem. Quando o jogador tá afim de apatifar, eles apatifam mesmo. Essa é a verdade. E quando eles veem uma fraqueza no árbitro, aí complica mesmo. Esse ano tinha vantagem. Vamos falar mais alguma coisa dessa rodada, assim, algum destaque vocês querem dar? Cara, não, ninguém quer destacar nada aí. O São Paulo, né, perdeu, deu nova vida pro campeonato, eu acho. Deu mais vida ali. E a troca da lanterna, né? Eu acho que a troca da lanterna define bem ali os três. Cara, tá bem complicado ali a zona da confusão ali. E ainda tem esperança que o Atlético ainda possa cair um pouquinho mais. Voltei a ter esperança. Não vai, mano, não vai. Mas eu acho que assim, três já foram, cara, e tá tudo pro Vasco se encaminhar também. O Vasco, de novo, que nem eu falei do Botafogo. Tu olha assim, tem alguns jogadores bons, caras, e tu vê que tem times assim que talvez pudesse estar pior que o Vasco. Só que quando tu entra naquele bolo ali, velho, começa a dar as coisas erradas, meu Deus. Uma curiosidade. O Vasco tem 25 pontos e 24 jogos, certo? Sim. Bahia, o Sport e o Atlético tem 28 pontos em 25 jogos. Dá pra sonhar ainda, então. Porém, mas o Vasco tem 2 vitórias a menos, cara. Escuta essa. O aproveitamento do Vasco consegue ser menor do que dos outros 3. 37 contra 34. Claro, é um número, né? Uma coisa que aconteceu até agora, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas é curioso isso, né? Porque geralmente quem tem uma partida a menos tem maior possibilidade, né? É que são as 2 vitórias a menos também, né, Carmelito? E tem o seguinte, cara, o Vasco não vai segurar a onda, tá? O Vasco vai trocar de técnico de novo, cara, até o final do campeonato. Aí arrebenta. O Coritiba trocou de técnico de novo, né? Nossa senhora. Esse já foi, cara. Os 3 últimos já foram, né? O Coritiba tá no quê? O 5º técnico dentro do brasileiro, eu acho. O 4º ou o 5º? 4º ou 5º, com certeza. E assim, ó, eu acho que é do esporte pra baixo, tá? Acho que é do esporte pra baixo. Eu ainda vou dar uma secadinha no Atlético. É menos bagunçado, cara. É menos bagunçado que os outros. Eu sei que é menos bagunçado, mas não aguento esses caras aí, meu. Tá louco. Jogo secreto. Jogo secreto, cara. Negócio absurdo. Os nossos amigos paranaenses que nos desculpem, né? Mas vamos dar essa secada aí. De repente dá esse ano. Porque eles tinham subido. Eles tinham subido, mas estão 3 derrotas seguidas. De esporte, Bahia e Vasco, eu acho que o Bahia é o que tem mais ferramenta pra se salvar, tá? Mas tem que fazer ponto, né, cara? Se perder todos os jogos, não adianta. Se tu me perguntar assim, ó, quem eu acho que vai cair, eu acho que o Vasco tem chance de não cair, porque eu acho que o esporte é bem fraco, assim, sabe? Mas, né? É complicado, cara. E lá em cima tá bonito, né? São Paulo 50, Atlético Mineiro encostou agora 46, Flamengo 45. Palmeiras subindo, né? Flamengo tem um jogo a menos e o Palmeiras tem um jogo a menos também, e o Grêmio também. Flamengo 41. E o Grêmio se enfrentam. O jogo a menos do Flamengo e do Grêmio é justamente os dois. Decisão, né? Meio uma decisão, né, esse jogo. Um destaquezinho para a vitória realmente do Corinthians, né? O Mancini dando, né, uma vida ao Corinthians, já tá Cara, o Corinthians fez exatamente o jogo que fez contra o Inter, contra o São Paulo. Inter, exatamente igual. Ganhou do mesmo jeito. E tá certo, mas o Corinthians tem que jogar daquele jeito. Cara, ali, né? É o que o grupo oferece, cara. O grupo do Corinthians é limitadíssimo. O Palmeiras fez 3-0 no Bahia no primeiro tempo, depois só controlou. O Atlético Goianiense conseguiu uma grande vitória, né? Contra o Ceará, fora de casa. É muito importante, né, cara, pra tranquilizar esse time. E aquele golzinho ali no final do Vasco também garantiu o emprego do Sapinto. Do Sapinto por mais, acho, 1 ou 2 semanas.
Aí vai depender do que acontecer. O Vasco, situação triste, né, meu? Eu vi esse jogo também, tipo, antes do jogo, aquela corrente, né, na beira do campo, com o técnico, todo mundo. Começa o jogo, 5 minutos, gol do Fluminense. E uma bola, cara, que era fácil até de tirar, né? Ela tirou pro meio, cara. Eu não sei, velho. Quando começa assim é difícil. Pode acontecer. Daí perdeu muito gol no segundo tempo o Vasco, né? Mas aí tem o cara, assim, os 3 argentinos do Vasco, eles talvez salvem o Vasco, tá? Cano, Martinez e o Gil. Talvez eles consigam salvar o Vasco. O Martinez é uma boa opção aí pra quem tá atrás de meia. Eu acho um bom meia, eu já falei. Dizem que o Grêmio sondou. Olha, é uma carência de grupo. Seria uma cara, grande ele é o BR Brasil lá, o que ele conversou no final do jogo. Claudinho? Sim. Também seria uma boa. Claudinho, diferente, né? O Claudinho é mais meio atacante. Característica diferente, mas é a mesma função, assim. Característica mas diferente. O argentino, esse do Vasco, ele é armador, né? Armador mesmo. Mas esse do Bragantino sai caro, né? Esse o Bragantino não libera fácil, não. Esse sai caro. O Bragantino não tem necessidade, né, de vender. Vende se achar que é interessante, muita grana, isso é interessante para repor. Mas é isso aí, cara. O Campeonato Brasileiro tá se encaminhando aí pro terço final, né? E agora vai começar o bicho pegar. São mais 13 jogos, é isso? Acho que é isso, 25ª. 14 pro Grêmio. O Inter tem que se manter ali, tentar conseguir se manter entre os 6, vai ser difícil, mas... A defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro 2020. Grêmio? Acho que foi o Grêmio. Grêmio, cara... Por um gol a menos que o São Paulo. 20 contra 21 São Paulo, do líder. O São Paulo tem 10 gols a mais marcados. Acho que o Grêmio não tem problema de defesa pro ano que vem, né, cara? Eu acho. Só isso que eu queria dizer. Não, o Jeromel, apesar da idade, segue jogando em altíssimo nível, não dá nenhum sinal de queda de rendimento físico, cara. Acho que não sei se o Kahneman não vai. Rodrigues e David Braz são bons reservas também. O Kahneman se machucou bastante esse ano, né? Acho que esse ano vai, cara. Ele não é velho, né? Ele não é velho. O Kahneman é 28 ou 29. Não tem 30 anos. Não tô só para ficar bem claro, não tô dizendo que ele tem que ir, não, tá? Mas aí o histórico dele, várias vezes, né? Sempre tem proposta, né? E tal. Se for para vender, para pegar uma grana, tem que ser agora também, né? 29 não vai pegar anos. grande coisa, né, cara? Não vai pegar grande coisa. Mas é um dos maiores, né, cara? Terminou o jogo agora, o último aí do final de semana, completamente acabado fisicamente. O cara entrega tudo em tudo que é jogo, né, cara? Não importa se é jogo, não importa se é amistoso, se é... Esse é o espírito que tem que ser, né, cara? Entregar tudo no jogo, né, cara? Eu acho que é isso aí, tá certo? Em compensação, o argentino do Inter, o Cuesta, como tem falhado, cara. Vem uma sequência de falhas bizonhas, cara. O que aconteceu com esse rapaz, cara? Cara, tem muitas teorias aí, mas é melhor não entrar muito em... Depois tu vai me contar essa história. Tá bom? Teorias, né? Depois da gravação, o Mano fala as teorias. Umas teorias que, né? Enfim. Vamos teorias. Lá. Cara, antes de a gente terminar, só queria... Hoje podemos falar primeiro do Campeonato Gaúcho. Vai ter transmissão, né? Vai ter transmissão agora, a final do Campeonato Gaúcho Feminino. Acho que foi notícia de hoje. 20 de dezembro, 10 da manhã. Isso é legal. O que vai ser? Vai ser no estádio do Cruzeiro. Estádio do Cruzeiro em Cachoeirinha? Isso. Tá bem bonito, né? Bem legal, cara. Tá bem bonito. Outra coisa, nada a ver com relação a isso, mas tá ficando bonito também o Bento Freitas, né, cara? Isso é legal. O Brasil tá construindo um estádio bacana, né? Com essa sequência na Série B, né, cara? Demais, Bento. Tá ficando muito bonito, né? Tá ficando muito bonito. Pô, cara, eu tava olhando ontem assim, disse, cara, que estádio que tá agradável, assim. Quando ele completar aquela arquibancada ali, vai ficar um Precisava, né, mano? Pô, cara, né? Torcida. Merece, né? Um clube com a torcida que tem, né, cara? E agora, pô, já tá há bastante tempo na Série B, já construiu um nome no cenário nacional de novo, né, cara? Legal ter um estádio, né, cara? A preocupação ficasse meio atlético, assim, sabe?
Não, tá, continua sendo o nosso Brasil aí de... E com a última vitória tá bem encaminhado para segurar a permanência na Série B. Sim, depois desse 3x1 no Guarani. Jogando bem o jogador, cara, do Inter lá, hein? Jogando bem. Bruno José. O Juventude, já a gente tá falando de Brasil Série B, Juventude para mim é uma campanha surpreendente na B, cara. Apesar da gente já ter ressaltado aqui o trabalho do Pintado. O trabalho do Pintado tem. O Pintado eles têm que fazer uma estátua, porque estão perdendo o jogador estão saindo. O Breno pro Palmeiras, né? Acho que o outro saiu também, né? O outro atacante, né? O Dalberto saiu também. Tu imagina, tu perdeu os teus dois atacantes e ele continua, olha, com todas as dificuldades, tá lá entre os 4 lá, cara. Baita, que trabalho. Que trabalho do Pintado. Cara, minha preocupação é justamente essa, cara. A peleia tá bonita ali entre o segundo e o quarto, entre o segundo e o sexto, que é o Cuiabá, são 2 pontos. 2 pontos. Ou seja, vai ser... Entre o terceiro e o sexto, cara. Terceiro, perdão. Terceiro e o sexto, Palmeiras. A real é a seguinte, né, cara? Até ali se tu pegar, né, até o Brasil de Pelotas teria chance de encostar lá no G4. Mas é muita gente pra ultrapassar aí, né, mano? Sim, claro. Não, mas acho que a diferença de time para Chapecoense, pro América e pros outros ali, acho que é legal. Chape e América já desgarraram bem, né? Essas aí já... Sim, eu acho que desses dois aí, eu acho que já estão com o pé na Série A, né? E o Sampaio Correia... Sampaio Correia vem. E o CSA é legal, né, cara? Porque o CSA era lanterna, sai o Argel de lá, 5º lugar. É o caminho inverso, então. O Argel fez um movimento inverso do que ele fez com o Inter. Sim, o movimento. O Argel não foi um jogo lá no CSA, cara. Que sacanagem. E, cara, tem ali, tipo, eu tava vendo esses dias os jogos, né? E o time do Sampaio Correia é legal de ver jogar também. É um time que peleia bastante. Peleia bastante, cara. O Guarani. Tem falta de grupo, assim, né? Também. Pô, tu pegar o Guarani também tava lá na rabeira, entrou lá o Conceição, cara, que já tinha feito isso. O Guarani que já tinha feito isso ano passado. O Conceição com o América Mineiro, que também estava lá embaixo, e ele quase conseguiu. Guarani também, cara, já tá em 40 pontos, já tá tranquilo para permanência. Eu acho legal isso. Pro Juventude, né, cara, seria para uma Série A, né, principalmente para a questão de cotas, né, e grana para entrar para o clube, seria fantástico. Eu acho que a concorrência do Juventude é Sampaio Correia, CSA e Cuiabá, né, que são, o CSA estava em Série A há pouquíssimo tempo, o Cuiabá é um clube que tem estrutura, e um Cruzeiro que poderia atropelar numa reta final. Os outros, cara, não vejo como concorrentes ali, Avaí, Guarani, Ponte Preta, são times que oscilam demais ainda. Eu acho que o Cruzeiro agora com 38 pontos pode até sonhar. É sonhar, é sonho ainda. É difícil, é difícil, mas pode sonhar. Olha a loucura. O Cruzeiro tem 12 vitórias. O mesmo número de vitórias do Juventude. O Cruzeiro perdeu pontos também, né, cara, no início do campeonato, né? Sim, 6 pontos. 6 pontos, né? Com esses 6 pontos ele estaria lá na frente. Sacanagem. Série B, isso. Falamos também da final do Campeonato Gaúcho que vai ser transmitida. Ação aí o rodo no Campeonato Brasileiro, os jogos da Libertadores. Agora é só esperar as próximas rodadas aí do Brasileiro. Tem rodada no meio de semana, né? Tem. Tem um jogo bom, inclusive, vamos botar para concorrer com o jogo da Libertadores, né? Jogo de São Paulo, deixa eu pegar aqui. São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo e Galo. Não para mais de jogar São Paulo. Bom jogo, hein? Bom jogo. Libertadores começa na quarta, já tem Santos e Grêmio, né? Não, já tem na terça, né? Já temos Palmeiras e Libertad. Terça-feira. E na quarta tem 7h15 Santos e Grêmio e o Racing 9h30 ida de Boca e Racing. Esse jogo vai ser bom, cara. Vai. Cara, eu achava que o Boca ia nadar de braçada, mas depois do que eu vi do Boca contra o Inter, né, o primeiro jogo ficou aquela impressão de, jogou o que precisava, mas o segundo jogo assustou, acho que o Racing pode sonhar em passar pelo Boca. Quer dizer, cara, o Cristiano Munari que não esteja me escutando neste momento, mas jogo entre eles, né, cara, tu sabe como é que funciona o troço, tudo é possível. E o River já com o pé, né, depois do 2x0. 2x0 foi cruel pro Nacional. O Nacional não jogou mal, cara.
Viu o Também jogo, não achei, jogou cara. mal. Também achei. O primeiro gol saiu num pênalti. O segundo gol, cara, eu não vi até agora a linha daquele Eu também não impedimento, vi. tá? Eu também não vi, Sabe? tá? E aí, como é o Olha, River Plate, a gente fica sempre tu como. sabe que eu também não vi. Eu acho Fiquei até bem esperando até no estranho. pós-jogo da Comebol, lá no Facebook Watch, lá, e a tal da linha não apareceu, cara. Rapaz, porque me pareceu muito impedido, sabe? Não pareceu um Nossa, pouco, na não. hora que o primeiro replay eu falei, não, vai Tá? voltar. Eu me surpreendi quando o cara deu o gol, eu disse, não, alguma coisa tá errada aí, que não pode Vou ser. atrás disso aí, vou ver se surgiu essa linha aí. Daqui a pouco saiu, o cara não sabe, né? Também não, eu não sou daqueles que vou contra a tecnologia, não. Se os caras me Jamais, mostrarem, jamais. se os caras me mostrarem a linha lá dizendo que o cara tava, beleza, ok. Mas pareceu impedido. Jogo bem ruim do Palmeiras contra o Libertad, a gente já falou isso, né? Mas eu acho que o Palmeiras passa porque o Libertad foi Jogo bem. mentiroso. O Libertad Esse é 1 a bem 1 foi ruim, bem mentiroso, cara. A Libertad jogou muito bem. Mas, muito melhor. mas né, cara, time menor, assim, em comparação ao tamanho de clube, quando tem a chance e não mata, já era, velho. Isso é verdade. Mas acho que é isso, cara. Vocês têm mais alguma coisa, algum recado para dar sobre futebol ainda antes das considerações finais? Cara, eu quero já então, já faço a minha consideração final e já faço o recadinho de futebol. Dizer da importância, cara, do jogo da Liga dos Campeões, do Istambul com o PSG, jogadores se Bem retirarem de lembrado. campo e não aceitar continuar com o quarto árbitro racista, que Bem lembrado. é um marco importantíssimo, tá? Um passo que se dá gigantesco no combate contra o racismo. Tem muito mais passos para dar ainda, mas é uma coisa que a gente não pode ignorar e tem que ressaltar bastante. Isso aí já é o meu recado final, já deixo meu abraço, pedir para todo mundo continuar se cuidando, né? A vacina está cada vez mais próxima, mas ainda para nós aqui no Brasil ainda é um caminho longo, para nós não. Então é isso aí, gurizada, né? Para a torcida do Grêmio aí, para acreditar, tá? Acho que o Grêmio, se conseguir gol na Vila, é um time muito difícil de ser derrotado, são 18 jogos de invencibilidade, o jogo está em aberto ainda. Carmelito? Eu vou com o Vicente, acho que vai ser um jogo difícil, o que a gente viu aqui vai ser um jogo difícil, né? Mas ainda acredito que o Grêmio vai passar. E se não passar, calma, muita calma neste momento. Tem bastante coisa para acontecer no ano. E em relação ao recado final é aquele, né? Não param de subir os indicadores. Os indicadores não param de subir, é uma coisa absurda. Deixa eu só desculpa te interromper, Camilo, só para a gente não deixar passar batido o falecimento hoje do Marcelo Veiga, né, cara? Jogou no Inter, jogou no Santos, foi treinador aí do Bragantino, de vários clubes. Covid também. Cara novo, né, cara? Foi campeão da Copa do Brasil com o Inter, ele era reserva do Daniel. Só que morreu hoje, né, cara? Nós três que somos o Twitter, a gente sabe, né? Como a gente aumentou o número de pessoas relatando que estavam ou que estão com Covid, né? Ou seja, evite sair de casa, saia só na necessidade. E se sair... Principalmente nesse fim de ano, né, Carmelista? Chegando o Natal, coisa, segurar a onda, gurizada, segurar a onda nessas datas. Não precisa, esse ano não precisa presente, cara. O presente esse ano é viver, cara. Esse é o presente. Fica em casa, liga pra pessoa. Cara, chamadinha de vídeo coletiva e tal. É isso. Fica em casa. Ninguém vai... Pra gente ter mais natais, né, cara? Não, daqui a pouco a gente faz. É isso, daqui a pouco aí. Faz vem a vacina, faz a vacina e faz um Natal fora de época aí. Junta todo mundo, faz um churrasco e fica tudo bem. Todo mundo protegido depois. Isso aí. Meu recado final, eu vou falar uma coisinha antes do meu recado final. Eleição do Inter amanhã, tá? Nível baixíssimo dessa eleição. Nível baixo, rasteiro. É uma coisa triste mesmo. Judicializar. Vamos até aproveitar e falar para quem nos segue, cara, que vamos revelar aqui bastidores de produção do Três Teses, tá? A gente pensou em fazer, né, programa sobre a eleição do Inter, seja em formato de debate, entrevista, com as chapas, mas, cara, ainda bem que a gente desistiu. Acontecimento, ainda bem que a gente não fez. É isso aí. Foi melhor não fazer. Exatamente. Então, judicializaram a eleição. Negócio. É verdade assim, que um candidato que não é de uma chapa, mas ele é candidato a vice de futebol, não podia votar e entrou com uma é verdade. É verdade. O pior que é verdade. As pessoas perderam a vergonha, cara. As pessoas perderam a vergonha, cara. É verdade. Então, muito triste, assim. Eu espero que amanhã vai sair a eleição, que saia o resultado e que acabe esse processo de uma vez. E muito triste, cara. Eu acho que todo mundo perde
dentro do Inter, com uma eleição nesse nível, assim, nível o cara se recusar a ir em debates, de liminar para voltar dentro do pleito, liminar para poder votar, sabe? Cara, tá muito feio, então só espero que passe de uma vez e que o clube consiga sobreviver a tudo isso. Então, esse é o meu primeiro recado. Segundo recado é de viúva, né? De viúva do Cudê, né, cara? Cara, 4 jogos no Espanholão, 3 vitórias. Pegou o time na 17ª posição, já é nono, 1 ponto atrás do Barcelona. Hoje tocou 4 no Cádiz. O negócio tá indo lá, parece que o cara é bom mesmo, né? Diferente do que alguns... Fala uma coisinha, aproveitando que tá falando sobre técnico. O Odair Helman chegou esse final de semana ao como é que é o nome? É o top de lá, né? Esse clube aí. Mas tá em 6º lugar, tá? Não tem mais chance dificilmente consegue vaga para a Liga dos Campeões da Ásia e tal. Acho que o Odair vai fazer ele tem chance, parece que na Copa do Presidente lá da Federação. Legal é o seguinte, o Odair chegou, foi apresentado e já foi treinar os caras. Cara, isso é a coisa mais típica do Odair, impossível, cara. Chegou apresentado com os shake lá e já saiu de abriguinho e foi treinar com os caras. Eu acho muito legal. Torço muito pro sucesso do Odair, que ele consiga encher os bolsos agora com dinheiro lá do... É isso que eu queria dizer. Normalmente eu manifesto contra, tá, o treinador pular fora, tal, do contrato. Mas no caso do Odair eu entendo, tá? É um cara que ainda não tem, assim, um grande contrato, ou muitos contratos por muito tempo na carreira de treinador. Então acho que ele tá na dele mesmo nessa aí. Ele tem uma história de vida bem bacana e ele já contou, aí o pessoal pode procurar aí na internet, tem entrevistas dele, e quem acompanha o Inter há muito tempo sabe que o Odair era um volante bem promissor de seleção brasileira de base e tal, que não estourou, infelizmente não estourou, e isso acontece, e aí ele não conseguiu ter uma carreira de jogador que pudesse dar a independência financeira, né, cara, que os jogadores precisam, porque acabam cedo, mas ainda bem que veio aí a carreira. Oi? Ele machucou, né? Isso. Não, ele estava naquele acidente horrível do Brasil de Pelotas, né, cara? Então, tem uma história assim de superação, cara, e é muito legal. É muito legal, muito legal ver ele agora podendo ir para o mundo árabe e fazer a independência financeira dele, e depois ele vai escolher onde é que ele vai treinar. É muito legal isso. Né, cara? É o seguinte, largou, fez 3º lugar com o Inter, 7º e largou o Fluminense em 6º. O Fluminense, na verdade, largou em 4º, acho que o Fluminense. Agora que está em 6º. Quarto, eu acho. Acho que estava em 4º quando ele largou. Não, cara, é um cara que merece, mesmo. E eu tenho, assim, eu torço que ele se dê muito bem. Os grupos que ele tinha, os trabalhos que ele fez, cara. E é um cara jovem, né, cara? Vai evoluir muito ainda. Então eu acredito na evolução do Odair. Aqui é uma experiência em mais um time com jogadores ruins, tá? Não vão ficar bravos comigo aí, eu acho. Não, mas é isso. Então, além do Cudê, que tá fazendo um puta de um trabalho lá no Celta, e já tem gente secando o cara aqui. Incrível isso. Beleza. Agora o Odair também, que tem muito sucesso. Tem gente que nem nunca acompanhou o Campeonato Espanhol, agora tá acompanhando para secar. Tô acompanhando, cara. Olha, rapaz, tem de tudo nesse mundo. E o último recado, só para reforçar o que o Vicente, o que o Carmelito falaram, a vacina está próxima, gente. A gente conseguiu superar aí um ano de tragédia, um ano que, a gente fala 180 mil mortos, mas a gente sabe que são números com subnotificação, que pode ser 4, 5 vezes maior. Então, eu acho até engraçado quando os caras debocham do Átila, né, quando ele falou em 1 milhão de mortos, e a gente não pode provar isso, né, cara, por causa da subnotificação, mas é possível que tenha chegado a perto disso. Pelo que os cientistas falam do fator de subnotificação, né, de ser 4, 5, podendo ser até 7 vezes mais ao número informado. Então, 200 mil, 300 mil hoje mortos nos Estados Unidos, eles começaram a vacinação hoje, começou a vacinação no Reino Unido também, e até é importante porque estava aumentando, eu estava vendo na Itália, chegou a quase 65 mil mortes também, com essa nova onda. E aqui, infelizmente, no Brasil, gente, a gente está gatinhando.
vai piorar. Os hospitais estão todos lotados e a gente não pode depender das autoridades, né? Eu estava lendo hoje uma matéria que Santa Catarina vai liberar tudo agora no final do ano, em verão. Então, eu só posso lamentar, porque isso aí é colocar as pessoas dentro de um caixão, né, cara? Lembrar, né, mano, que nosso cenário aqui para Porto Alegre, tudo indica que a partir de janeiro vai ser parecido, né? Sim, vai ser parecido. As promessas que foram feitas aí. Exatamente. Até porque a gente tem agora as festas de final de ano e por mais que a gente fale, né, cara, a gente sabe que o pessoal vai se reunir e a gente sabe o resultado dessa reunião, né, cara? São 3 semanas. São 3 semanas de emergência lotado no Hospital Moinhos de Vento. Eu estava olhando hoje. Casos de morte. Eu estava olhando hoje os hospitais de Porto Alegre. Então, é pobre, rico. É isso aí mesmo. E a semana morreu um ator da Globo, né? O Marcos Galvão, acho que é esse o nome dele. Eduardo Galvão. Eduardo Galvão. E Anissete Bruno tá também internada, né? A gente tem que cuidar, né, gente? Um pouco de juízo nesse final de ano. É difícil, eu tô louco pra ir pra praia, eu não vejo o mar há mais de um ano. Cara, eu não. Por causa de trabalho, eu não consegui no início do ano, em janeiro, nem em dezembro. Abraço a minha mãe desde março, velho. É um negócio. É um negócio de louco. Então, por favor, se cuidem, tá no fim agora, pra gente pegar. Vai sair essa vacina. Por mais que eles nos sabotem, vai sair e a gente vai conseguir ficar livre da doença, né? E poder abraçar quem a gente quer, poder encontrar quem a gente quer. Então, não é hora de fazer loucura. A gente aguentou até agora, não é hora de fazer loucura. Só isso.